Vamos iniciar essa revisão, pessoal, de véspera, falando um pouquinho sobre o concurso, sobre esse sentimento que a gente tem nessa reta final, né? Faltam menos de 3 semanas para a prova e eu sei como vocês ficam, eu sei como eu fico como concurseiro também, eu sei como eu passei em todas as provas, como eu me senti em todas as provas que eu fiz. Quero deixar para vocês também uma lida do edital, umas informações importantes do edital, porque o cara tá lá o edital, não lê, chega na hora da prova, passa raiva, ou às vezes é eliminado do concurso, tem dificuldade ou perde o horário, alguma coisa assim. Então, nós vamos repassar as informações importantes. Recomendo que, mesmo assim, tire um tempo aí, faça uma leitura do edital de novo. E nós vamos hoje passar um pouquinho de criminologia. A ideia da criminologia hoje não vai ser dar uma aula de criminologia para vocês do material inteiro. Eu já mandei o material no grupo. Hoje eu vou explicar um pouco do material, a estrutura do material, para vocês conseguirem fazer a sua própria leitura e os seus próprios estudos aí, beleza? Claro que eu vou explicar alguns pontos, mas a ideia não é estudar o material completo de criminologia, até porque demandaria mais tempo, porque o material só tem 30 páginas, mas ele é bem denso. Bom, antes de eu compartilhar a tela e a gente começar no ler o edital, eu sei o que vocês estão sentindo, né? Não sei quem aí já é o primeiro concurso que está fazendo. Coloca nos comentários aí quem nunca fez concurso. Mas, na média, a regra das pessoas já fizeram outros concursos, sabem o sofrimento que é. Isso vale muito para a gente, então custa muito. Eu sei no final, quando chega na reta final, nas últimas semanas, assim, a sensação é de que a gente não estudou o suficiente, a gente não estudou tudo que tinha para estudar, que a gente não fez a nossa parte, e aí a gente se cobra muito daquelas partes em que a gente fracassou de verdade, que a gente deixou de estudar, e a gente deve se cobrar, mas até certo ponto. Eu sei que a gente fica muito incerto, a gente pensa ao mesmo tempo na grandeza que é a aprovação e conquistar esse sonho, e ao mesmo tempo na frustração que vai ser não ser aprovado. O que eu quero deixar para vocês é que vocês vão fazer o melhor de vocês. Quando você tem uma briga, uma luta interna, tudo fica mais fácil. Se você for para a prova querendo lutar, querendo competir com alguém, embora você vá competir, claro, né, são 165 vagas, então você precisa ganhar de alguém, mas vá se vencer, né? Se vença todos os dias. Primeiro ponto, cara, vença suas batalhas diárias. Ainda tem tempo para você mudar a sua vida e, quem sabe, a partir de agora, começar a ser uma pessoa disciplinada e dedicada. A maioria de nós, a maioria das pessoas, elas são muito voláteis, elas não mantêm, não têm costume, não têm rotina, não têm disciplina. Então, isso já faz a diferença. Se você for disciplinado, fizer a sua parte todos os dias, pode ter certeza que você já vai ser 10% da população. Delegado, por exemplo, eu esqueci investigador agora, quem tiver a quantidade de inscritos, coloca aí. Mas delegado, nós tivemos 15 mil inscritos para 50 e poucas vagas de delegado. O último concurso foram 24 mil, agora foram 15 mil. Por causa da atividade jurídica também, exigiu 3 anos de atividade jurídica ou policial, então reduziu. Mas, cara, desses 15 mil, aí 47 mil, é isso mesmo, com uma média de 47 mil inscritos investigador. Pode ter certeza que você vai competir com 5 no máximo, sabe? 10% ainda é muita coisa. 10% desse povo aí está estudando alguma coisa. A maioria é só um empolgado. Talvez você seja esse empolgado, mas talvez isso vai servir para você virar a chave da sua vida e decidir o que você quer. Se você começou a estudar para concurso e está aqui, comprou um curso, está numa mentoria, está batendo o cronograma certinho, é porque você decidiu isso para sua vida. Você está indo agora para uma prova, é uma guerra. Então, assim, tenha em mente, eu quero me vencer, eu vou dar o meu melhor para você não ter a pressão de vencer o outro. Esqueça que isso aí é a única chance da sua vida. Por mais que eu creio, eu quero e profetizo que seja a chance da sua vida, que você passe nisso, eu lembro que Evandro Guedes falava muito isso, que nós somos calibrados para vencer. Então, nós não aceitamos nenhuma outra coisa, só a vitória. E às vezes nós nem estamos preparados para vencer, não nos dedicamos o suficiente para vencer, mas nós só aceitamos a vitória. E aí, quando vem algo diferente disso, a gente sofre, se frustra, e a gente não quer fazer mais nada, a gente desiste. E a gente chega na prova com um peso tão grande de ser obrigado a vencer, que, cara, isso vira um fardo insustentável. E aí, na hora da prova, você fica tão nervoso, meu Deus, eu deveria saber isso. Por isso que eu não conto projetos e planos para as pessoas, por exemplo. Porque às vezes é uma pressão tão grande de, não, isso aí você passa fácil. As pessoas acham que estão ajudando, mas isso dá um peso tão grande, porque você chega na hora de uma prova dessa, que você já está ansioso antes,
com a obrigação de vencer. Então, você não é obrigado a vencer, você é obrigado a se vencer, vença a sua competição, que você vá nessa prova melhor do que você foi nas anteriores, que essa prova mostre realmente o tanto que você estudou ou o tanto que você precisa estudar. Eu sei que nessa reta final a gente fica perdido, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, nós vamos fazer o que der para fazer, nós vamos fazer as coisas com bastante inteligência. O que eu recomendo para vocês nessa reta final? Nós temos algumas semanas. Então, agora, se você quer estudar, aprender um conteúdo, aprenda um conteúdo muito direcionado. Não é hora de aprender conteúdos aleatórios, aquele negócio que caiu na prova uma vez. Por isso que nas minhas revisões de penal e processo, eu vou bater só em cima do que cai muito em prova. Então, caiu na prova uma vez de não sei quem. Aquele negócio é o mais famoso mesmo que vocês têm que estudar daqui para frente. O que eu recomendo? Daqui para frente, estude mais por questões. Faça simulados e revise os simulados. Faça questões na plataforma do Jornada, se não for suficiente, porque nós não somos uma plataforma só de questões, compre um Tec Concurso ou um Q Concurso, paga aí um mesinho só, 30, 40 reais por mês, e faça estude o máximo de conteúdo por questões, porque agora que você vai praticar, uma coisa é ler material, assistir videoaula e saber o conteúdo. Outra coisa é saber reproduzir nas questões. Reta final, então. Filtre bem o que você vai estudar, não estude coisas aleatórias, e estude mais por questões ou simulados, corrigindo sempre aquilo que você errou, você corrige e faz sua própria anotação. Por quê? Você vai misturar questões e revisões do que você já anotou. Se você não tiver muitas anotações, você pode revisar o material inteiro, mas é uma revisão passando o olho. Tira aí, faça pelo menos aí um simulado daqui para frente. E outra coisa interessante é um dia antes, 2 dias antes da prova, você fazer uma revisão geral. Essa revisão, eu até publiquei um vídeo hoje sobre isso. Essa revisão geral que eu falo é, exemplo, nós vamos começar agora, né? Só fazendo questões, errei a questão ou acertei, mas era algo que eu não sabia muito. Peguei, montei meu material. Amanhã eu resolvi fazer, eu estou de folga, eu vou fazer um simulado, faço um simulado, corrigi o simulado. Depois vou fazer mais questões. Quando estiver chegando ali uma semana, 6 dias antes da sua prova, você vai fazer várias revisões. Você vai ficar relendo mesmo todos os seus conteúdos, todas as suas anotações, nos 6 dias antes da prova. Por quê? Porque o que você tinha que aprender, você vai aprender de agora até 6 dias antes da prova. E já era para você ter aprendido. Nos últimos 6 dias antes da prova, você precisa enxugar o conteúdo, você precisa ter esse conteúdo claro na mente, para lembrar o seguinte, olha, então, esse negócio de lesão contusa, o que é isso? Você vai lembrar o seguinte, está limpo na minha mente. Eu lembro que em medicina legal, na parte de traumatologia, que estuda as lesões e os instrumentos vulnerantes, eu lembro que eu tenho um instrumento que causa lesão contusa. Então, você vai lembrar do conteúdo, vai ter claro na sua mente, você vai saber aonde você buscar. É como se tivesse a informação na sua mente assim, ó, tudo aqui. Se você só está estudando, só está aprendendo questões, faça um resumo, faça uma revisão rapidão, você tem muito conhecimento, e às vezes tem muito conhecimento anotado, mas esse conhecimento está aqui no ar, tudo embolado. Nos últimos dias, quando você faz revisão, você está organizando. Pega um conhecimento, coloca aqui, então aqui é direito penal, essa é a estrutura do direito penal, aqui é processo, essa é a estrutura. Depois de fazer esses 6 dias de revisão, só revisando as anotações dos pontos mais importantes, 2 dias antes da prova, eu te recomendo fazer a revisão geral, que é olhar para tudo que você já produziu. Não é hora de aprender mais. Agora você olha para tudo que você produziu e fala assim, vamos lá então, na minha prova amanhã ou depois de amanhã ou daqui 5 dias, depende de quem vai viajar, por exemplo, tem que se adaptar. Na minha prova, então, eles vão me cobrar esse conteúdo, medicina legal, provavelmente vai cair isso aqui, então eu lembro mais ou menos. Direito penal, o que eu preciso saber? Direito penal é muito importante saber dos crimes contra a pessoa, é muito importante saber da teoria do delito, é importante saber de intercrimes, eu lembro o que é iter, a fase do crime, tá, beleza. Teoria do crime, eu lembro, tá, típico, ilícito, culpável, tá, ilícito, eu lembro, excludente de licitude, legítima defesa, tá, necessidade, é mais ou menos isso. É uma passada de olho, 2 dias antes, para você ter um conteúdo completo na sua cabeça antes de ir da prova, antes de ir para a prova. Por que eu falo 2 dias antes? Porque, para mim, um dia antes da prova é um dia sagrado. Não é o dia de se estressar, não é o dia de fazer nada externo, é o dia de
descansar, tirar toda a carga emocional, porque eu sei que nós sofremos dessa carga emocional. Não importa o tanto que você estudou, você nunca vai estar preparado o suficiente para a prova sempre importa muito para você, aquele clima de viagem, tá fora de casa, estou fazendo concurso, às vezes comentou com alguém da família, mais peso ainda. Então, assim, você está gastando muito, então tudo importa. Um dia antes da prova, eu gosto de acordar mais tarde, comer um bom alimento. Eu gosto de caminhar um pouquinho, correr ouvindo uma música, ouvir aquelas músicas que me inspiram, sabe? Quando você vê aquele vídeo de um distintivo, ouve aquela música, vê aquela viatura que seu coração chega a palpitar mais rápido. Pois é, eu gosto de ouvir essas músicas para me inspirar. Por quê? Se eu chegar na prova também com medo, é o que a gente tem muito com raciocínio lógico matemático, quando você é assim para tudo, cara. Se você for discutir com alguém, se você for dialogar com alguém, se você for chegar em alguma menina ou num cara para tentar se relacionar ou palestrar, eu já preguei na igreja, eu já dei aula presencial, dei aula ao vivo, já fiz palestra em todo lugar, enfim, eu já até dialoguei com um vagabundo às vezes, tentando passar um pouco de consciência para ele. Qualquer coisa que você vá fazer, que você chega submisso, com um posicionamento de inferioridade, de não sei, não consigo, o seu cérebro trava. Você pode saber, mas você não vai saber mais. É igual se eu falar para vocês aqui, gente, eu sou bom demais, eu não erro nada, quer ver? Vou abrir aqui as questões e vou fazer questão de guarda municipal. Eu estudo para delegado. Pode ter certeza, meu amigo, que o nervosismo, essa pressão que eu estou me submetendo a vocês, vai fazer eu errar a questão para qualquer carreira que seja. Então, ouça uma música. Eu sempre vou para a prova e um dia antes também eu descanso e ouço músicas que me inspiram. Por quê? Porque eu quero chegar nessa prova como um leão. Eu vou olhar para essa prova de cima, olhando ela lá embaixo, porque eu vou dar o meu melhor. Porque ali eu tô numa briga grande. E se eu for para ali para ser fraco, se eu for para ali para não vencer a minha luta interna, por mais que eu não vença a prova, que eu não passe na prova, não é meu tempo, mas se eu não estou indo para aquela prova como um leão, como um guerreiro para vencer a minha luta interna, eu estou indo errado. Então vá e ouça músicas e se inspire, ore. Eu oro bastante, não tanto quanto deveria, mas eu oro. Se você tem esse costume, ore, medite, tenha um tempo de relaxamento um dia antes, não trabalhe, não faça nada estressante, para você, um dia antes, descarregar toda a sua energia. Quem gosta de lutar, quem gosta de atirar, quem gosta de correr, por exemplo, eu gosto de fazer isso tudo aqui, que eu não posso, que eu moro na roça. Quem gosta de fazer isso, vá um dia antes, tenha uma boa noite com a sua esposa, com o seu marido também. Você tem que chegar no outro dia, ao seu dia. No outro dia, o que eu recomendo para o outro dia? Falamos já de revisão, falamos de descanso, de energia. No dia da prova, eu sempre, é coisa minha, eu sempre me programo 1 hora antes para tudo. Então, por exemplo, eu começo de trás para frente. Eu tenho que entrar, vocês terão que entrar na prova, nós vamos ver no edital, às 15 horas. Na verdade, o portão abre 2h30. Então, eu começo ali, portão abriu 2h30. Eu tenho que chegar 1 hora antes, eu tenho que chegar 1h30. Se eu tenho que chegar 1h30, eu tenho que sair de casa 1 hora antes. Então, eu tenho que sair de casa 12h30. Se eu tenho que sair 12h30, então eu tenho que me arrumar 1 hora antes. Eu tenho que sair, eu tenho que me arrumar 11h30. 11h30. Se eu tenho que me arrumar 11h30, só me arrumar para sair, então eu tenho que almoçar 1 hora antes. Então eu vou almoçar, meu amigo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Entendeu? Sempre dê 1 hora de distância, porque dia da prova é o dia que o inimigo está solto. É o dia que você não pode errar nada e tudo acontece. Eu sempre falo isso e isso leva para a vida. O dia que não pode dar nada errado, tudo dá errado. O dia que você está estressado e você foi mexer numa panela, caiu a tampa e quebrou tudo e derrubou não sei o quê, opa, esse dia você pode ter certeza que coisas ruins vão acontecer. Então, pise em ovos. O dia da prova você não pode dar chance para erro, porque senão a culpa é sua e é problema seu também, num dia tão importante, você querer atribuir a culpa aos outros. Então, você tem que se virar. Ah, mas eu estou a pé e é 30 quilômetros da minha casa, se vira, já sai de manhã, então, e vai para fazer sua prova, almoce. Falei da panela, né? Eu falei da panela porque eu levei um exemplo que aconteceu hoje aqui em casa, que quebraram a tampa de uma panela de vidro aí. Mas se preparem 1 hora antes, tá? Nós vamos ver o edital aqui agora. Cara, a ansiedade é muito comum, né? Eu gosto de tomar café antes da prova, porque também esse negócio de eu vou tomar só chá, inclusive isso é um ponto importante, tá? Alimentação, cara, se alimentem bem antes da prova. Por quê? Não, é o óbvio, né? Você tem que ter só bom senso, se alimentem bem. Não coma uma feijoada, mas não vai comer só alface também. Se você vai fazer sua prova de manhã, tome um excelente café da manhã. Você vai fazer 3 horas da tarde, meu amigo, você não vai almoçar pesado, mas você vai almoçar. Se você almoçar muito cedo, você não pode ficar com fome para a prova. Então eu te recomendo almoçar meio-dia,
toma um banho depois do almoço, não almoça muito, mas come uma proteína, come um carboidratozinho também para te dar uma energia durante a prova, toma um cafezinho depois do almoço, gostoso, e leva umas coisas para a prova. Não leva muita comida para a prova. Eu gosto de levar sempre uma barra de chocolate, eu levo uma água também, para evitar de ficar saindo, e eu gosto de, assim, eu gosto de comer chocolate 2 vezes na hora da prova. Eu faço metade da prova, dou um descanso, vou lá fora, tomo uma água, vou ao banheiro, respiro, volto, como chocolate para dar uma energiazinha e faço outra metade. Depois, eu vou lá fora de novo, vou 2 vezes, geralmente, vou lá fora de novo, tomo uma água, vou ao banheiro, volto, e aí eu passo pro gabarito e dou aquela corrigida básica e como chocolatezinho também para me dar aquele novo ânimo. Mas não coma demais na prova, não leve comida demais, seja aquele cara chato, abrindo as coisas e mastigando, sujando prova, não toma água demais. Você tem que calcular, a prova envolve tudo, até mesmo a água que você vai tomar antes da sua prova, beleza? Vamos lá, vou compartilhar com vocês, nós vamos ver uns pontos do edital aqui rapidão. Lucas, se puder só aumentar um pouquinho o zoom aí da tela, por favor. Idade vai chegando, fica complicado, né, cara? Então vamos lá, vamos dar uma lidinha no edital rápida, que isso aqui já era para você ter feito, né? Espero que você tenha lido o edital. Quantas pessoas não passaram no concurso com o código edital, esqueceu de prazo de inscrição, dia da prova, hora da prova, é igual Enem. Primeiro ponto, você sabe que a sua prova serão 165 vagas, né? Vai ter aí vaga para PCD, então menos PCD, quantas vagas estão dando, você sabe? Vai ser 10% PCD, não é? Então vai dar 150 vagas, mais ou menos. Esses contatos são importantes, tá? Lembrem-se dos contatos da FGV e da Cadepol. Você não vai precisar agora, mas na prova não. Mas depois da prova, tá lá no edital também. Você anota aí, tira print, para saber o endereço e saber o telefone. Nas próximas etapas, você vai passar, você vai precisar ligar, às vezes, para tirar dúvida. Então, esses endereços e telefones são sempre bons. Requisito da investidura, você já sabe que você precisa ter pelo menos 18 anos, não tem idade máxima, só a mínima, não precisa ter habilitação, você precisa ter um superior, tá aqui com seus em dias, né, com as obrigações militares e eleitorais, pleno exercício dos seus direitos civis ou políticos, ter o seu diploma, né, no ensino superior, nós vamos ver que o diploma é tecnólogo, bacharelado e licenciatura. Sequencial não aceita. Pela Milé, todo mundo pergunta isso o dia inteiro. Vamos lá, jornada de trabalho, isso aqui é só curiosidade mesmo, vocês já sabem, 40 horas semanais, que dá, tá na nossa lei orgânica também, lei complementar 129, 40 horas semanais, dá 160 mensais, você vai ter uma jornada diária de no máximo 8 horas, só plantão que você pode ficar até 12, isso aí já é questão de lei orgânica, plantão é no máximo 12, você vai ter que ter um descanso imediato de também mais 12 horas. Remuneração inicial, R$5.300, vocês vão ficar milionários, gente. Eita, povo rico. Quer churrasco, tá? R$5.000 é muito dinheiro. O gás está 130. Escolaridade mínima exigida, tecnólogo, licenciatura e bacharelado, que vai ser comprovado na data da posse. Então, você ainda tem todo o concurso para apresentar isso aí. As inscrições já foram. Não é possível que tenha alguém aqui que não fez inscrição, né? Porque eu não duvido. R$85 a inscrição. O cartão de confirmação de inscrição é o cartão que vai ter lá o seu nome, onde você vai fazer a prova, qual sala, né, qual cargo, o número da sua inscrição, documento e tudo mais. Ele vai sair a partir de 13 de janeiro. Então, o cartão de confirmação já está quase chegando. Quando você conseguir entrar no site, consultar o seu cartão, eu recomendo que você baixe ele em PDF, imprima 2 vias de uma vez, deixa bonitinho, dobradinho, para levar para o dia, no dia. Nós vamos ver aqui que não é obrigatório. Obrigatório é você ter algum documento com foto, mas eu nunca levo, na verdade. Mas, assim, na minha última prova, salvo engano, eu levei, tá? E eu achei interessante porque eu, inclusive, eu acho que foi a última prova que eu fiz, foi oficial, né? Que eu perdi o concurso, eu estava na Cadepol. Eu levei porque foi interessante que aí eu consegui ver minha sala e eu não precisei ficar perguntando, estava tudo lá. Eventuais erros no seu nome, lá na prova, tudo mais, você tem que falar, tá? Ou em até 48 horas após a prova, porque se desconfiarem que o erro lá foi um erro, foi culpa sua, ou seu nome estava errado no cartão, seu nome estava errado lá na prova, qualquer erro na prova, sua prova veio com a rasura, sua prova chegou com o seu nome errado, com o seu documento, confere. Levanta a mãozinha e pede para constar na ata da sala, na ata do concurso, porque depois você se resguarda, tá todo mundo ali, todo mundo testemunha, então depois eles vão falar que você rasurou sua prova, que você rasurou o gabarito, ou seu nome,
que você aceitou daquele jeito mesmo. Olha só, se você não conseguir visualizar o cartão, eu esqueci o nome de novo, o cartão de confirmação de inscrição, o CCI, se você não conseguir acesso, você pode levar o comprovante de pagamento, aquela DAI, né, aquela guia de recolhimento, aquela taxa lá que você pagou. E o comprovante, a taxa emitida e o comprovante de pagamento. Os dois são facultativos. Mas se você não tiver ou não conseguir o cartão, você pode levar a guia de comprovante de pagamento também. As etapas do concurso, a gente se preocupa com isso depois. Ó, há uma diferença enorme entre ser precavido e ser ansioso. Eu vejo muitas pessoas, assim, queimando neurônio e estressadas, se preocupando com quando elas vão se formar, com como vai ser o teste físico, onde ela vai fazer o exame. Cara, calma aí, eu sei que a gente tem que se preocupar com o futuro, mas agora, meu amigo, nada importa. Ah, mas eu nem comecei a faculdade. Não deixa isso te abalar, não. Vamos focar na prova. Depois que a prova passar, aí você respira, tira uns 2 dias para respirar e começa a pensar na próxima etapa. Prova de conhecimento é onde a gente tem que falar. Sua prova será em Belo Horizonte. Para quem não é aqui do melhor estado do mundo, é Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital do nosso estado, capital de Minas. Belo Horizonte é enorme, tem muito vagabundo e muito mendigo, tome cuidado com ambos. A sua prova vai ser na capital, então, em Belo Horizonte, ou naquela região ali de Belo Horizonte, que eu já até dei dica para vocês, todo mundo já deve ter hotel alugado, hotel reservado. Sua prova vai durar de 2 até 4 horas, então no mínimo 2 horas você vai ter que ficar na prova, você não pode fazer menos de 2 horas de prova, e no máximo 4 horas. 4 horas não é muito tempo para prova. Eu lembro quando eu fiz a prova de agente da Polícia Federal, não passei por pouco, cara. Foi a primeira prova que eu fiz de Polícia Federal. Quando eu fiz a prova de agente da Polícia Federal, cara, no final me deu um desespero tão grande, porque eu, salvo engano, tinha redação ainda, eu deixei a redação por último, e eu ainda não tinha passado para o gabarito, que faltava, tipo assim, 1 hora e pouca de prova. Porque eu fazendo minha prova lá, de boa, todo colorido, brincando, lendo, bonitinho e tal, e eu esqueci do tempo. 4 horas e meia, salvo engano, que foi a prova. E aí, cara, eu fiz tudo correndo, mão tremendo, desesperado, juro para vocês. Eu segurei o choro, o olho encheu de lágrima, e eu falei assim, quer saber? Vou desistir, vou sair daqui e vou embora. Só que aquele pensamento intrusivo, eu respirei, tomei controle de mim mesmo e falei, não, tô aqui para lutar e vou até o final, vou dar o meu melhor, virei a chave e dei o meu melhor, mas não passei. Então você tem 4 horas de prova, calcule bem, por isso que é importante fazer simulados, calcule bem o tempo que você vai precisar para fazer essas provas. Sua prova vai ser, não sei se você sabe, dia 26 de janeiro, lá em Belo Horizonte, de tarde. Sua prova vai ser de 3 da tarde até às 7. Então, 4 horas de prova, entrando às 3, a prova vai começar o apito 3 da tarde. Seu portão vai fechar 2h30, seu infeliz. Nós vamos ver aqui na frente que 1 hora antes do fechamento dos portões, você tem que estar lá. Então, o portão fecha 2h30, você não tem que chegar lá 2h30, você tem que chegar lá 1h30. Porque 2h30 fecha o portão, ninguém entra mais, e aí é o tempo de você chegar na sua sala, sentar bonitinho, passar uma lista lá, ou ver se está todo mundo lá, e começar a entregar as provas e começar a prova às 3 em ponto, viu? Eles são rigorosos com o horário. Então, meu amigo, vai antes, viu? Não perca essa prova, 2h30 o portão fecha. Então, você tem que estar lá 1h30 na sua prova. O meu começa às 8, o portão fecha às 7h30, eu tenho de estar lá às 6h30. Aí eu acordo às 5h30, e então eu saio 5h30, então eu acordo 4h30. Loucura, viu? Sua prova serão 70 questões, tá? 70 questões na sua prova, com A, B, C, D e E, beleza? Antes, na FUMAC, eram só 4, A, B, C, D, agora tem até a alternativa E. Geralmente, a alternativa E é a alternativa também que qualquer retardado acerta, é só para ter uma a mais ali, beleza? Dificulta um pouco mais, mas nem tanto. Então, 70 questões para 4 horas, você tem que ver quantos minutos você gasta por questões. Isso você consegue fazer num simulado ou ver respondendo questões aí nas plataformas. Você tem que ter o tempo também para passar para o gabarito e não tem redação, então menos mal dá para fazer tranquilo. Ó, os conteúdos, cara, você tem 70 questões. 40 mais da metade é de direito. Os conteúdos, digamos assim, mais tranquilos na sua prova, que eu creio, que é o que eu acho que, inclusive, esses conteúdos eu deixo para revisar um pouco antes da prova, tipo assim, um pouco antes, assim, 2 dias antes, a última revisão que eu faço são esses conteúdos, que é Medicina Legal e Criminologia e Lei Orgânica. Eu acho que são conteúdos, assim,
que você precisa de fazer menos raciocínio, um pouco mais de decoreba, um pouco mais de entender da história, menos análise do caso concreto, é mais lembrar o nome de quem, o nome da lesão, lembrar o prazo lá, quem aplica a penalidade da lei orgânica. Então, geralmente, as últimas revisões que eu faço são essas revisões mais decorebas, que inclusive valem menos pontos. Eu gosto de fazer o quê? Como eu acho que a mentalidade importa muito, eu ouço boas músicas, chego lá inspirado e já chego na minha melhor questão, nas minhas melhores matérias. Já para não chegar inspirado e tomar um baque já no raciocínio lógico que eu não soube fazer e me dificultou e eu perdi muito tempo e tal. Porém, português, por exemplo, não é a minha melhor matéria, mas não é a minha pior. E como o português demanda um pouco mais de tempo para ler texto, você tem que estar com a mente limpa para poder interpretar, entrar na história, eu sempre fazia português primeiro. Raciocínio lógico e informática, geralmente eu deixava para o final. Então vai de você. Não faça essas 3 matérias por último também. Por quê? Porque você, no final de tudo, você já vai estar um pouco mais cansado, bunda doendo, o olho já doendo, seu raciocínio já vai estar um pouco mais lerdo, porque você já viu muito conteúdo, você já raciocinou muito, e quando você pensa, você estuda, você gasta energia, você vai estar com fome, você vai estar mais cansado mesmo, de gastar calorias. Então, você deixa as 3 mais difíceis e mais importantes para o último, pode ser um problema. Você tem que ver como funciona para você. Você pode fazer o quê? Começa numa tranquila que você consiga fazer, depois vá para um português, quebra a cabeça, vai para outra matéria, só cuidado para você não pular demais e deixar nada de fora aí. Cada questão, 70 questões, cada um vai valer 1 ponto, não tem 2 alternativas, né? Não tem 2 respostas certas, são 5 alternativas, uma só está correta. E cuidado, tá? Para na hora de você fazer, são 5 alternativas. Você faz assim: ah, eu li a primeira, essa aqui tá certa, pronto, marquei, vou para a próxima, já vou ganhar tempo, sou espertão. Pode ser que não funcione assim. Você vai ver que às vezes tem uma que tá certa, mas você pulou um detalhe ali e às vezes tem uma mais certa que ela. Então, o que eu faço? Tô lendo a alternativa, li a A, li a B, eu vi que a B é a correta, quase certeza que ela é correta. Deixa só para o desencargo de consciência eu dar uma passadinha de olho nas outras, eu vou passando o olho, não deve estar certo, não, beleza, é isso mesmo. Só não já pula direto para a próxima, pelo menos dê uma passada de olho se você de início já identificar a correta. 70 pontos, ou seja, para você tirar o mínimo 50%, que para mim não é o suficiente para entrar, você vai precisar de pelo menos 35 questões, acertar metade da prova. Sempre a nota de corte gira em torno de 70%. Em regra, 70%. Como a PCMG tem o costume de chamar bastante excedente, todos os excedentes, FGV é mais difícil de fazer, principalmente português, PCMG, direitos humanos, é um pouco mais difícil. Eu creio que 65% ali a pessoa já está uma nota boa, tá? Corre riscos de entrar com 65% para mim, que vai dar aí, sei lá, quantas questões matemáticas aí me respondam. Mas 65% para mim já é uma boa nota para começarmos a caminhar. Nem que se entre como excedente. E 60%, 65% não é muita coisa, cara. Você vai competir aí efetivamente com poucas pessoas que realmente estudaram, que sabem o que estão fazendo, entendeu? Antecedência mínima. Você deve estar no local da prova, no mínimo, 1 hora antes do fechamento dos portões. 2h30 fecha, 1h30 você tem que estar lá, infeliz, 1h30. Sai de casa meio-dia e meia, 1 hora no máximo. Cara, lembra da grossa, ó, da ponta grossa. Não levem caneta firulada, não levem lápis, borracha, corretivo. Não é possível, né? Vocês já sabem disso. Caneta, cara, é Bic só. E assim, ó, uma Bic preta e uma azul. Existem provas, salvo engano, a Polícia Federal foi assim, salvo engano, PCTF também, que você só pode caneta preta. Então, meu amigo, na hora da prova, o que tinha de gente só com caneta azul e pedindo emprestado não era brincadeira. Então, seu kit concurseiro sempre será 2 pretas e 2 azuis na sua bolsinha de concurseiro já, com 2 barrinhas de chocolate e uma garrafa d'água. Acabou. 2 canetas azuis, 2 pretas, 2 barrinhas de chocolate e uma garrafa d'água. É o kit do concurseiro. Tá? Levem caneta, eu falei isso no meu vídeo no meu canal do YouTube, levem caneta, esse kit, 2, ou pelo menos uma preta e uma azul, para todas as etapas do concurso, no exame médico, no exame físico, você vai precisar de assinar o tempo inteiro, e lá ninguém tem caneta, em todos os concursos que eu fiz, e você precisava de caneta. E aí o cara era o topzão, aquele cara que falava assim, não, eu tenho caneta. Todo mundo ficava assim, nossa,
Me empresta. Então lembrem-se, bique transparente, ponta grossa, nós vamos explicar o porquê da ponta grossa, e azul preta, vamos explicar o porquê. Não é permitido corretivo, borracha, lápis, nem nada disso. Você não está indo para o ensino fundamental. O candidato que não apresentar o documento de identidade original não vai poder fazer a prova e será eliminado. O CCI, o cartão de confirmação de inscrição, ele não é obrigatório, nem comprovante de pagamento, mas é bom levar. Agora, o documento com foto é obrigatório, viu? Eles vão conferir lá na lista, você vai conferir o seu nome, eles conferem às vezes para entrar. Você tem que levar o documento, beleza? Não esqueça que senão você não vai fazer a prova. Não é o documento de quando você tinha 6 anos de idade, tá? Tem que ser um documento atualizado, não rasurado, pode ser o documento com foto, pode ser sua CNH, pode ser sua identidade. Eu acho que até carteirinha de polícia aceita. É vedado usar o celular. Cara, eu não quero que vocês sejam reprovados. Não quero ver aluno meu nenhum sendo reprovado por uso de celular ou alguma coisa assim, apitando. Então, cara, eu sempre falo, no que depender de mim, eu vou fazer. O dia que acontecer alguma coisa, que eu não passar, por exemplo, não vai ser por culpa minha, cara. Eu não gosto de fracassar nas coisas por algo que eu poderia ter feito. Então, eu sou extremamente sistemático. Quando eu vou viajar, por exemplo, minha esposa confere a casa, eu confiro a casa de novo 5 vezes antes de viajar. Por quê? Porque o dia que eu deixar um gás ligado, alguma coisa acontecer, por negligência minha, eu vou sofrer demais. Então, deixar a janela aberta, molhou tudo, cara, custa eu ter um pouco mais de dedicação para avaliar as coisas. Então, pega seu celular. O que eu faço com o meu celular antes da prova? Meu celular é iPhone, não dá para tirar a bateria. Eu faço tudo. Eu vou lá, eu excluo todos os despertadores, eu excluo, não só desligo, eu excluo os despertadores, eu coloco no silencioso, eu diminuo o volume, todo o volume, e eu coloco no modo avião e eu desligo. Meu amigo, se ele ligar, vai estar no modo avião. Se sair do modo avião, o volume está no zero. Se o volume sair do zero, vai estar no não perturbe. Entendeu? O despertador ali não tem como dar errado. Então, façam isso. Folha de resposta. Lembra de passar os conteúdos para a folha de resposta. Lembra de conferir o seu tipo de prova. Sempre tem prova. Sempre tem prova tipo 1, tipo 2, para não colar, para a pessoa do seu lado não ter a mesma prova que você. Então, confira o seu tipo de prova. Aí a Kelly a Rafael disse que são 50 pontos mais ou menos. Você tem que fazer de 70. Você tem uma média aí, você pode errar 20 vezes. Chuta no 15. 15 erros, cara. 15 erros é muita coisa, viu? Muita coisa para errar 15 vezes. 10 de português e 5 você distribui aí. Vamos lá, conferência do seu tipo de prova. Não esquece, olha lá, prova 1, gabarito de prova 1, beleza, senão depois você vai tomar ferro. Processo eletrônico de dados. Como que as provas são corrigidas há milhões de anos já? Eletronicamente. Não é um cara que senta lá com o seu gabarito e fala assim, o Lucas, alternativa A, beleza. Não. Aquele gabarito, por isso que no gabarito não pode ter rasura, não pode estar amassado, o gabarito tem que ter essas duas cores e você tem que ter uma ponta grossa para poder preencher a bolinha toda. Por quê? Porque quando você entrega o gabarito, é o gabarito que eles colocam na máquina e ela automaticamente, eletronicamente, fala quantas questões você acertou. Então, se você, por erro seu, colocar uma caneta de uma cor diferente, a máquina não vai ler. Se você marcar a bolinha e marcar um pontinho, já vi gente errando questões por causa disso, ela não vai conseguir ler. Então, você tem que preencher a bola inteira. Se você preenche demais e marca mais de uma alternativa, vai dar erro e não vai computar o seu ponto. Então, você tem que fazer certo. Ou é preto ou azul, ponta grossa, para poder riscar a bola inteira e eletronicamente ser conferido os seus pontos. Você quer levar o caderno de prova, eu recomendo, é gostoso levar o caderno de prova para você conferir depois, né? Ver até suas próprias anotações no caderno de prova. Você recebe o caderno de provas, que a folha, a prova mesmo. Você pode riscar ele, você pode fazer suas anotações, marcar, riscar, desenhar, fazer o que você quiser no caderno de provas. No caderno de redação, você não pode, mas vocês não terão redação. E no caderno no gabarito, vocês não podem fazer nada, nem assinar o nome, nem nada no gabarito, nem no caderno de redação. Mas vocês não terão. No caderno de prova, então, você pode riscar, fazer o que você quiser. Se você sair 30 minutos antes do final, então se você fizer 3 horas e meia de prova, você pode levar seu caderno de provas. É bom para você conferir depois, né, para você fazer a conferência da prova inteira, depois do que você acertou e que você errou, aprender com aquela prova, aprender sobre o tempo de execução de prova, sobre o que comer ou beber na hora, sobre seu comportamento, sobre roupas, aprender sobre as matérias e montar uma anotação e montar uma estratégia melhor para o próximo concurso. É assim, você vai ter que ir erro e aprendizado. Não será permitido durante a prova óculos
escuros, boné, gorro, lenço, chapéu, tampão de ouvido, nada que possa te permitir colar, né? Meter um bonézão, meter um óculos e ter alguma informação no óculos. Não é permitido celular, nem nada eletrônico, nem relógio. Eu nem vou de relógio, eu só vou com ouro, tipo anel, aliança, cordão, pulseira, mas com relógios eu não vou. Por favor, não poste sua arma de fogo, né? Eu, inclusive, estou armado nesse momento aqui dentro da minha própria casa, não sei porquê, mas costume, às vezes eu nem vejo que a arma está na cintura, mas não levem, fingir que eu tô falando uma coisa importante para fazer um take pro Instagram aqui. Não levem sua arma de fogo, tá bom? Mesmo que você seja policial, seja CAC ou qualquer coisa do tipo, deixa sua arma em casa ou deixa no hotel. É uma loucura, mas eu já vi num concurso que eu fui fazer em polícia legislativa, sei lá, algum concurso desse, não passei. Eu tinha um policial foi retirado da sala, não, foi polícia militar, foi oficial da polícia militar também, a polícia militar só acontece coisa errada. Um cara foi tirado da sala, foi lá para a administração, porque ele estava armado, ele era policial, ele pode andar armado, mas na prova não. O que faz? Você está armado na prova, se o celular desperta na prova, alguma coisa assim, eles não falam, opa, um apito te tira da sala. Não. Você vai na comissão, na direção do concurso, você vai dar seu nome, vai explicar o que aconteceu, eles vão registrar, você pode voltar, em regra, dependendo da infração, você pode voltar para fazer sua prova, acaba de fazer sua prova, seu psicológico já foi embora, e depois eles vão decidir o que fazem. Eu fiz delegado de São Paulo, por exemplo, que eu passei, mas não no corte, eu fiz delegado de São Paulo, e lá você tinha que ir com traje protocolar, sei lá, você tinha que ir de terno. E aí tinha um infeliz da prova de delegado de São Paulo, que exigiu no edital claramente ir de terno, o cara sem mentira, me meteu ali uma blusa do Homem de Ferro e uma calça da Adidas, cara, para fazer uma prova de delegado. Eu falei assim, meu amigo, o senhor é muito estranho, com certeza vai passar, um cara desse não pode ser normal. Então, cuidado com tudo, com arma, celular, roupa. O gabarito vai sair em até 3 dias úteis após a prova, geralmente sai antes o gabarito, né, para você poder conferir. Calma, não adianta falar isso, mas vocês são ansiosos, mas acabou a prova, não chega em casa e já vai mandando quantas questões eu fiz, qual que é o gabarito que você fez, qual que é o que eu fiz, e colocando o gabarito naquelas plataformas lá, né? Esqueci o nome agora, falei aí nos comentários. Aquelas coisas que olham a olho na vaga, né? Isso, acho que olho na vaga, que você manda lá o seu gabarito e ele vai juntando com o gabarito de todo mundo. A maioria, no que a maioria votou, ele tem como certa e ele dá uma nota aproximada. Cara, isso nunca dá certo. Um amigo meu falou assim, eu olhei no de olho na vaga, eu passei com 70 pontos, primeiro concurso que o cara fez. Aí eu falei assim, cara, não quero nem olhar. E depois ele foi ver, ele tirou, tipo assim, bem menos da metade, tirou 30 e poucos pontos. Num outro concurso há muitos anos. Se você tiver com um erro na prova, alguma coisa, ou na questão, não concordou com o gabarito, interponha recurso, você tem direito. Sobre o edital, reavaliamos o edital. Passei dicas para vocês de prova, de como fazer, olho no tempo, sobre o gabarito, não mancha o gabarito, chega na hora certa, sobre ser precavido, não leva celular, desliga essa merda, não leva arma, enfim, passei o máximo que eu pude para vocês, não tem como não, leiam o edital inclusive. Tira aí, depois da sua meta de estudo, sabe? Vou deitar ali e vou dormir, quer saber? Não vou ler o edital, pelo menos uma vez, eu determino para você, te ordeno que pelo menos uma vez antes da sua prova, você imprima o edital ou pegue digital e só dá uma passadinha de olho, vai que você perceba alguma coisa que por mais que eu tenha falado, você não viu. Eu tava pensando esses dias, cara, beleza, como eu disse para vocês, não tem obrigação de vencer, nem nesse concurso, nem vocês têm. Eu não passando nesse concurso, nada muda na minha vida, porque eu continuarei estudando da mesmíssima forma para todos os outros concursos até passar. Independente do resultado deste, a minha luta interna, eu tenho certeza que eu já venci, porque a minha esposa é prova, eu estou de férias, cara. Nessas férias, eu não fiz nada, eu não saí, não fui para lugar nenhum, eu estudei o dia inteiro, umas 10 horas, todo dia de férias. Eu não estou tendo tempo para nada, nem em casa, porque essas metas de revisão, eu não estou saindo, não estou indo em outros compromissos, enfim, nem treinando eu estou, para vocês terem uma ideia. Mas se eu não passar, ponto, cara, a minha meta eu venci, eu consegui fazer tudo que eu me dispus a fazer e fiz com excelência. Então, a minha consciência está limpa. Se eu não conseguir passar, paciência, tentarei o próximo até conseguir, e essa resiliência que eu deixo para vocês. Mas, eu tenho um pouco de síndrome de Down, nada a ver, que é TDAH. Síndrome foi sem querer, eu pensei em síndrome de Down e falei. Aí, eu tava pensando aqui, imagina eu
É, eu delegado aí, perdi de novo. Imagina eu delegado fazendo a Cadepol com vocês e vocês, alunos meus, estudaram comigo e fazendo a Cadepol também como investigador. Vai ser muito divertido. Nós vamos sair demais, vamos aproveitar muito, viu? Vocês vão, inclusive, eu vou gravar vídeo com vocês todo dia, tá vendo? Ó, é investigador, por causa de mim, compra meu curso aí. Então vamos lá, olha só. Qual que é a ideia, né? Eu tenho estudado bastante criminologia, gosto muito, inclusive, era uma matéria que eu odiava, mas depois que eu aprendi, eu comecei a gostar muito, porque é sempre assim, você não gosta de algo porque te causa estranheza. Tudo que é novo, que é diferente, geralmente é ruim, até você entender e começar a gostar. Então, cuidado com o que você faz, porque você pode gostar e aí vai ser ruim. Criminologia foi algo que eu não gostava, comecei a gostar, hoje, inclusive, tenho muita intenção em fazer meu mestrado em criminologia, inclusive a Cadepol está produzindo, né, vai começar a ter mestrados em criminologia, a Cadepol, então talvez o meu primeiro mestrado seja tirando a virgindade da Cadepol com a primeira vez que ela vai oferecer um mestrado. Então, quando ela começar a oferecer mestrado, provavelmente eu farei o meu primeiro mestrado e será de criminologia. A ideia aqui, tudo que vocês vão ver nesse material, já viram, é a criminologia, a essência de tudo que eles cobraram em criminologia. Eu devo ter feito aí umas 500 questões de criminologia para montar esse material. Então, assim, foram meses estudando esse material, foram meses mudando uma palavra ou outra, colocando um complemento, mudando uma cor para conseguir intensificar o que cobram muito. Então, chegamos nesse ponto. A ideia de hoje não é dar uma aula completa de todo o material, porque vai ficar maçante. Eu quero mostrar para vocês os pontos específicos do material, o que vocês vão ter mais atenção, e eu quero que vocês releiam, façam uma nova releitura desse material. Beleza? Claro que eu vou explicar para vocês algumas coisas, mas a intenção não é destrinchar tudo. Basicamente, o que nós vamos estudar hoje são esses pontos aqui. O que cobram, quando vão falar de criminologia na sua prova, você vai ter uma questão de criminologia, 5 questões, salvo engano. O que é cobrado em criminologia? Eles cobram, primeiro, conceitos de criminologia, método, objeto e finalidade, é o principal, e cobram história da criminologia, com as suas escolas, as escolas criminológicas junto com a história da criminologia, como surgiu, em qual século surgiu, qual veio depois, o que mudou, qual foi a fase que a criminologia se considerou uma ciência, quem que começou com esse nome, criminologia, quem inventou esse nome, e quem conseguiu internacionalizar, quem divulgou esse nome, criminologia. Então, nós temos todos esses pontos, tá? Geralmente é conceito, método, objeto, finalidade, a evolução histórica e as escolas, e aí nós entramos num terceiro ponto que estuda-se bastante criminologia, que são as teorias em si. Essa escola criminológica, essa teoria fala isso, essa teoria fala isso. Basicamente é um outro ponto que nós vamos estudar bastante. E vitimologia e alguns outros conceitos. Vitimologia também é estudado aqui na criminologia, é um dos objetos de estudo da criminologia. Vamos seguir, vai. Primeiro ponto. Isso aqui, quando vocês forem estudar, tenham em mente. Eles cobram muito em questões a diferença entre direito penal, criminologia e política criminal. Nós temos algo chamado ciências criminais. São as ciências que estudam o crime, ou ciências penais. Eu prefiro, assim como o Rogério Greco, amo o Rogério Greco demais, inclusive não li a doutrina dele ainda, mas irei ler, será a minha próxima doutrina. Rogério Greco também, ele é secretário de segurança aqui, em Minas, ele prefere o termo criminal do que penal. Eu prefiro o termo direito criminal, nós tivemos o direito criminal do Império em 1890, eu prefiro o termo direito criminal do que direito penal, porque direito criminal dá a entender que nós vamos estudar o crime, a essência do crime, inclusive a consequência do crime, que é a pena. Direito penal traz uma outra ideia. Mas, enfim, quais são as ciências criminais ou as ciências penais? Nós temos 3: direito penal, criminologia e a política criminal. Lembrem-se da diferença. O direito penal, e eu vou ler aqui para não perder nada, o direito penal, ele estuda a norma e a aplicação. Ele não quer entender a ciência, a filosofia do crime, nada não. Ele quer falar o seguinte: você cometeu o crime? Toma, cadeia para você. A criminologia, ela quer entender o crime. Ela quer entender o que aconteceu. O foco da criminologia não é a norma, não é um código, a regra. Você não pode matar alguém, porque a criminologia não está nem aí.
quem observa a norma é o direito penal. A criminologia, ela se importa com o fato. O que aconteceu? Deixa eu entender o crime. Nós vamos ver que ela estuda a etiologia criminal. Política criminal, o terceiro, é uma ponte entre os dois. Política criminal são os meios de controle da sociedade. Política criminal são as pessoas que falam o seguinte: olha, nós estamos tendo muito crime de feminicídio, como que a gente vai diminuir isso? A política criminal, ela é muito explicada como uma ponte entre o direito penal e a criminologia. A criminologia vai lá e fala assim: olha, o feminicídio ocorre porque as pessoas... É o exemplo, viu? O feminicídio ocorre porque as pessoas menosprezam a situação de mulher. É o que a criminologia fala, o porquê ocorre o crime. O direito penal fala o seguinte: pois é, o cara que comete crime, eu vou dar ele uma cadeia de 10 anos. A política criminal é uma ponte no meio dos dois. Ela fala assim: olha, se o crime acontece por causa disso e você tem essa punição, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a situação? Por que a gente não coloca uma outra punição? E se o crime acontece por causa disso, por que a gente, então, não cria um comitê avaliador, um comitê protetivo das mulheres? A gente cria uma política nacional de mulheres. Essa é a ideia da política criminal. É um meio termo, tentar mediar os dois e ser uma ponte entre o que é o crime e como eu vou punir esse crime. Aí aqui tem, né, os termos de Zaffaroni, o que o Zaffaroni... aqui está Zaffaron, mas é Zaffaroni. Inclusive, esse material é um material de resumo meu. Você vai ver erros de escrita, assim como nos nossos materiais também, é normal. Um erro de escrita ou uma coisa que você não vai fazer muito sentido, mas é o meu material de resumo. Se você quiser, faz o seu. Vamos lá. Outra coisa que cobram muito em criminologia é o que nós vimos aqui atrás, que é conceito, método, objeto e finalidade. A criminologia, ela tem... Quando se fala em criminologia, o que eu quero saber são 4 pontos. O que é criminologia, qual método a criminologia usa, qual é o objeto, ou seja, a que se aplica a criminologia e qual que é a finalidade. Quando fala-se em criminologia, são só esses 4 pontos. Você vai entender aí no seu material que criminologia ela é a ciência do ser. Ela não se preocupa com o dever ser. Lembra de Hans Kelsen, que fala da teoria jurídica normativa do direito? Hans Kelsen, ele era positivista. O positivista foi influenciado lá pelo iluminismo, século XVII mais ou menos, que ele não acreditava nessas coisas naturais, né? O iluminismo, ele trouxe um distanciamento das pessoas que acreditavam em coisas místicas, em Deus, para as pessoas começarem a acreditar em algo que está vendo, só ciência pura. Se eu vejo, eu acredito. Se eu não vejo, não acredito. Não tem disso que, o cara é influenciado por nada. Ele vê uma norma, ele quer violar a norma e ponto final. Então, não tem isso de coisas místicas. A criminologia, ela não é assim. Ela acredita em várias coisas. Tudo pode influenciar o cara a cometer o crime. Então, ela não está preocupada com o dever ser, o que deveria acontecer. Ela está preocupada com o que é na prática, o que aconteceu de verdade. Lembrem-se que ela é interdisciplinar, não disciplinar, multidisciplinar. Multidisciplinar, vocês vão ver a diferença aí. Multidisciplinar, vários ramos e cada um faz a sua análise. Interdisciplinar, vários ramos do conhecimento, mas todos trabalham em conjunto. Ela é um método empírico, experimental, indutivo. Isso aqui vocês vão ter que lembrar e decorar, a explicação está aí também. Por quê? Porque eles confundem muito, falando que a criminologia é método dedutivo. Dedutivo é o direito penal. Indutivo, eu parto do individual, eu analiso o indivíduo, falo assim, você comete crime então porque você é pobre, e porque você não teve educação, e porque você gosta da riqueza do crime. Individual, beleza, o que nós vamos fazer? Já sei a solução, vem cá, pega aquele remédio ali para mim, e aplica o remédio, entende? Eu consegui entender dessa forma. O direito penal, ele é o contrário. Ele não quer estudar o caso concreto. Ele já olha assim, cometeu crime? Eu não quero saber se você cometeu crime, por que você é pobre, por que você não tem... Não, cometeu crime? Fato típico, ilícito, culpável? Beleza, me dá o remédio. Remédio para crime. Não quero saber o que aconteceu. Eu pego o remédio e já vou com o remédio. Quem cometeu crime? Você. Então eu parto do geral, eu já trago o remédio, pronto, a pena, e eu olho, quem cometeu crime? Foi você? Mas eu cometi por quê? Não me interessa. Tom. Então isso é a dedução. Eu venho do remédio para o indivíduo, não quero saber o que ele fez. O indutivo é diferente. Eu analiso a vida do indivíduo de acordo com as características dele, com o que aconteceu. Eu pego um remédio específico para ele, eu crio um remédio novo, utilizando a criminogênese e os seus objetos de estudo. Beleza. Método, a criminologia, ela é empírica e experimental, ela não é teorético. Eu até coloquei aqui atrás, ó. Cadê? Vou lá ele. A criminologia não é
não é teorética, ela é empírica, ela é prática, experimental. Ela quer observar mesmo na prática o que está acontecendo. Ela não é normativa. Tipo assim, deixa eu, deixa eu ver o que a norma fala sobre isso e aplicar uma punição. Ela não é assim. Nós usamos o raciocínio indutivo, o direito penal, ciências penais, eles usam o raciocínio dedutivo, ciências exatas, tá? O direito penal, nesse sentido, ele é uma ciência quase que exata, porque ele só analisa o seguinte: esse remédio é para quem cometeu fato típico, ilícito e culpável. Você cometeu? Pronto. Você fez algo típico, ilícito e culpável? É 1 mais 1, meu amigo. 2 mais 1 é 3. Você cometeu os 3? Então toma. Uma pausa para o meu cachorro vomitar aqui. Outro ponto, então nós vimos o conceito de criminologia, o método da criminologia e os objetos. O que é que a criminologia estuda? Eu vi questões dizendo que a criminologia estuda os fatos, e é isso. Criminologia estuda o fato que tem um bandido, um criminoso, um crime, uma vítima e uma forma de resolver esse problema todo. Então a criminologia é para estudar o quê? Qual que é o objeto da criminologia? O crime, o criminoso, a vítima e os meios de controle sociais. Como que a gente resolve? Basicamente é isso. Aí você vai ver direitinho aí quem que é o criminoso para cada doutrina criminológica. Você vai ver o tipo de vitimização, cobram bastante essa vitimização, tá? Lembra o seguinte, vitimização primária, lembra, ó, a pessoa cometeu o crime, eu lembrei assim, cometeu o crime, foi para a delegacia, fez o BO, foi para casa chorar. Cometeu o crime, já foi vitimada, chegou na delegacia fazer o BO, foi vitimada de novo, vitimizada, chegou em casa, a família, os vizinhos vitimizaram ela de novo. Então, vitimização 3. Crime pelo Estado, né, na hora de responder as perguntas do juiz, na hora de fazer o BO, e pela sociedade. E forma de controle social. O outro objeto de estudo da criminologia é o controle da sociedade, é resolver essas BOzadas. A criminologia, ela quer entender o que aconteceu, não é aqui que eu anotei, não. A criminologia quer entender o que aconteceu, ou seja, ela quer entender a etiologia do crime. Etiologia é origem do crime. Eu fiz uma questão que eu até publiquei. Eles falaram etimologia. Etimologia é a origem da palavra. Etiologia é a origem do crime. O que a criminologia quer? Entendeu a origem do crime. Por que o cara comete o crime? Porque se ela entender a origem do crime, para ela conseguir fazer o controle social é muito fácil. Eles cobram muito também controle social, a diferença entre informal e formal, tá? Controle social e informal são aqueles que não são órgãos criados para resolver o crime, cara. Sua família. Por isso, cara, que uma estrutura familiar é tão importante. Por isso que o filho crescer com o pai e com a mãe juntos é importante. Por isso que o filho pertencer a uma boa escola, pertencer a uma boa comunidade. Por isso que o filho ter uma boa educação, ter um momento de lazer, de instrução e de correção, ter um trabalho, ter um bom relacionamento com as pessoas, isso é bom, porque isso é o controle social informal. Essa é a parte de um controle, e isso ajuda a diminuir a criminalidade. Porque o seu filho, o meu filho bem educado hoje, ele não vai ser um filho que vai dar problema pro crime amanhã. Então, se você não gosta do crime, eduque seu filho, porque você já é uma forma de evitar o crime. É um controle social informal. Os formais são os órgãos de controle. Lembrem-se o quê? Primário, secundário e terciário. Controle formal são os órgãos que foram criados para controlar a criminalidade. O primário, nós temos você futuramente, polícia judiciária. Eles tentam colocar que a polícia militar é um controle social formal, primário, mas não é. Controle primário, polícia judiciária, Ministério Público, e o terciário, eu tenho polícia judiciária, Ministério Público, e o terciário eu vou ter o Poder Judiciário, Forças Armadas e o próprio sistema prisional. A polícia militar entra onde? Nós sabemos que ela é um órgão formal para controlar a criminalidade, mas ela não é um controle, ela não entra nos controles primários, ela entra numa mistura. A polícia militar, ela é uma polícia comunitária. Ela é um pouco informal, porque ela atua na prevenção do delito e, ao mesmo tempo, ela atua na repressão, ela é também formal. Então, o policiamento comunitário, no caso a PM, é um misto, tá? Formal e informal. Controle formal mesmo, primário, somos só nós, só a polícia judiciária. E a finalidade da criminologia são todas essas aqui. Cada questão que eu fazia falava uma finalidade. Aí eu vim aqui, complementava os estudos. Aí, errei. Por quê? Porque eu falava que era prevenir, a outra falava que era reparar. Aí eu prevenir e reparar. Aí a outra falava intervir, prevenir, intervir e reparar. Aí a outra falava decidir. Mas a finalidade da criminologia, basicamente, é resolver o problema. É o que? É prevenir o problema,
é quando o problema já está acontecendo, intervir no problema, é ajudar a produção de novas leis, de boas leis, através desse estudo, né, de entender o crime, por mais que a criminologia não trabalhe para o direito penal, é reparar o dano, obviamente. Então, várias finalidades. A criminologia, pessoal, ela não tem, falando agora da parte histórica, nós vimos a primeira, conceito, o objetivo, o método, a finalidade da criminologia, aquele panorama geral nós vimos, que cai muito, muito na sua prova. Agora, sobre a história da criminologia. Não tem uma data específica, falando assim, ó, a criminologia foi inventada, tal. Igual a medicina. Quem inventou a medicina? Depende, o que é medicina? Será que o primeiro cara que machucou, lá o cara da caverna, se ele levou outra pessoa na água para limpar o machucado e encostou, estancou o sangue, provavelmente são atos de medicina. Então, criminologia, como nós vemos hoje, ela passou por uma série de transformações, evoluções históricas. Mas tem-se que a criminologia começou mesmo por volta do século XVIII. Aí ela evoluiu, eu tenho um quadrinho aqui, 18, ela foi 19, e a nova criminologia, como nós temos hoje, foi a partir do século XX. A criminologia, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. O foco da criminologia, né, uma das suas finalidades é a etiologia aqui. É entender o que acontece, por que o cara comete crime. Porque se eu souber qual é a razão do crime, eu vou lá e eu vou acabar com o crime. Nunca mais o crime vai ser cometido. Lembrem-se do que esses três aqui, ó. Quem foi o fundador da criminologia? Como assim? Eu sempre tive dificuldade para entender isso. Como assim fundador da criminologia? Cara, quem inventou esses métodos de tentar entender por que o crime acontece? Qual que é o motivo do crime? Como que eu diminuo esse crime? O cara que comete crime, ele tem características específicas? Por que ele comete esse crime? Como que eu faço essa análise empírica, observando? Isso tudo foi um processo lento. Quem começou a criminologia foi Cesare Lombroso, tá? Cuidado para não confundir com Cesare Beccaria, ou Marquês de Beccaria, que tem um livro dos delitos e das penas, lá do século XVIII. O Cesare Lombroso, ou Cesare Lombroso, ou mais conhecido como Lombroso, ele era médico legista, né? Na história dele, eu tenho anotado aqui, ele fez mais de 6.000 autópsias, né? Ou necrópsias, o nome correto, na vida. Então, o cara, Lombroso, numa época em que era permitido ser discriminador, que era permitido criar ideias loucas, portanto, dessa época em diante, né, começamos a criar aí teorias que validavam o racismo e os atos de Hitler, por exemplo, foram estudos científicos que comprovaram essas coisas. Então, Lombroso começou, ele era médico legista, ele ia nos manicômios e hospitais e analisava as pessoas. Pegavam muita gente morta e falavam, esse cara morreu e ele era assassino. Olha como é que é a testa dele achatada, olha o nariz dele como que é. Então, assassino, geralmente, esse cara que inventou esse método de criminologia. O livro dele é o L'Homo Delinquente. Esse livro é bem famoso, O Homem Delinquente, foi o livro em que ele trouxe os conhecimentos científicos dele da época da criminologia para as pessoas verem. Agora, ele não usava a palavra criminologia. Quem inventou o termo criminologia foi esse Paul Topinard. E quem usou o termo criminologia foi Garófalo. Então, ó, quem começou com essa ideia de vamos ver por que o crime acontece? Será que tem alguma ligação entre os criminosos? Eles todos, será que eles têm uma marca específica, que eles têm um comportamento? Será que todos vêm do mesmo lugar? Foi o Lombroso. Agora, quem falou, olha, isso aí, o nome disso aí é criminologia, foi o Paul Topinard. E quem usou esse termo criminologia foi o Rafael Garófalo. O Rafael Garófalo, ele escreveu um livro chamado Criminologia. Inclusive, ele é o responsável por internacionalizar a criminologia. Começou por Lombroso, o Paul Topinard criou o nome e o Garófalo meteu o nome num livro e o livro espalhou para o mundo inteiro, por isso que ele internacionalizou o termo criminologia. Tá vendo que criminologia é nova? A criminologia mesmo, como a gente conhece hoje, é lá do século XVIII, XIX, mais ou menos. Esse quadrinho aqui é só para vocês saberem, quando eu falo assim, lá na Idade Média, vocês saberem quando é a Idade Média. Eu gosto dessas coisas, que às vezes eu esqueço. Então, a Idade Média, você vai lembrar de fim do Império Romano, 476 ali, depois de Cristo, até Constantinopla, que dá 1400 e 1500 e alguma coisa, 53, sabe? 1453. Esse quadrinho é um quadrinho assim fenomenal, demorei anos para fazer.
Ele fala, a criminologia, ela teve duas fases, né? Eu tive a fase pré-científica, em que as pessoas estudavam criminologia, mas não era nada certo, não tinha nem um método. Olha pra você ver que loucura, né? O pessoal, vocês vão ver aí que o Lombroso, ele é daqui, ó, da escola positivista. Então, eles falaram que o que Lombroso fez, Lombroso era um cara extremamente racista e falava que o criminoso, ele nascia criminoso atávico. O que Lombroso fez, eles consideraram como fase científica da criminologia. Mas o que, por exemplo, o Cesare Beccaria fez, a escola clássica fez, os estudos falando que o cara comete crime porque ele quer, porque ele tem o livre-arbítrio dele, isso aí as pessoas não consideram como fase científica. Então, o cara falar que o crime é cometido por livre-arbítrio, isso não é científico, não. Agora, falar que ele comete por causa da cor dele, por causa das aparências, frenologia, alguma coisa assim, isso aí é científico. Vai saber quem fez essa classificação, né? Não concordo. Mas talvez ela era pelos métodos utilizados. Essas fases, ó, fase pré-científica. A criminologia começou como uma pseudociência. Ela começou como uma pseudo, ou seja, falsa ciência. As pessoas começaram estudando o criminoso, dizendo que ele tinha demônio, que era, na verdade, quem cometia crime era um demônio, ou pela fisionomia, quem cometia crime era geralmente as pessoas mais feias. Olha, uma hora dessa estava preso. Tinha até um Édipo de Valério, ó, pune-se o mais feio. Então lembrem-se desse Édipo de Valério, o mais feio na dúvida não é benefício do réu não, mas na dúvida o mais feio era punido. Então lá no início, bem no início da criminologia, na fase que não era científica ainda, começaram as pseudociências, ou seja, falava que o cara estava com demônio, falava que ele cometia crime porque ele era feio, a fisionomia, e falava de frenologia, que ele cometia crime por causa da formação do crânio dele. Depois dessa fase esquisita, entramos na fase da escola clássica, que foi essa escola clássica não é uma escola só de criminologia, é uma escola de cientistas criminais. Esses caras da escola clássica, que foram pessoas, não tinha uma escola mesmo, foram pessoas adeptas da mesma ideologia, que estudavam, compartilhavam as mesmas ideias e formavam ali um grupo que era a favor daquelas mesmas ideias. A escola clássica, ela influenciou o direito penal, influenciou um pouco de processo penal, influenciou o constitucional, influenciou também a criminologia. Então, os caras eram criminalistas assim. Eles mudavam o jeito que a gente viu o mundo. Pra você ter uma ideia, a escola clássica, o Cesare, o Marquês de Beccaria, de Beccaria, ele é da escola clássica, ele influenciou a Constituição Federal, as constituições do mundo, porque ele pedia menos imposição do governo, ele pedia que o Estado fosse menos autoritário, que tivesse uma legalidade para que as pessoas pudessem ser punidas só mediante uma lei, com punições corretas. Então, o cara criou o princípio da legalidade, por exemplo. Ele influenciou lá no direito penal, nas penas, na intranscendência da pena, no princípio da legalidade também do direito penal. Ele influenciou nas teorias do dolo, teorias da conduta, ele influenciou aqui na criminologia. Então, os caras eram criminalistas que iam espalhando para o mundo inteiro. Vocês vão ver que as ciências criminais, elas começaram na Europa. Alemanha, Suíça, Inglaterra, não, Alemanha, Suíça, ali França, Itália, basicamente esse nicho ali onde as ciências criminais e o mundo surgiu, né? Então a maioria desse povo é tudo de lá. Depois da escola clássica, né? A escola clássica, ela usava o método da criminologia clássica, isso foi lá no século XVIII, o livro do Marquês de Beccaria, por exemplo, é de 1700 e alguma coisa. Essa escola clássica falava que quem cometeu o crime era livre-arbítrio, o cara cometeu o crime porque ele quis, problema dele. Eles entenderam que isso não era uma fase científica ainda, não era um método científico. Só então com a escola positivista, que foi no século XIX, nós vimos ali o livro do Lombroso, em 1800 e alguma coisa. Então, só nessa época que veio o Lombroso, veio o Rafael Garófalo, veio o positivista, ela tinha o Lombroso, ela tinha o Enrico Ferri. Esses três caras da escola positivista, eles que criaram a parte científica da criminologia no século XIX, tá? Eles mudaram a percepção. O foco da escola positivista, que já foi considerada uma fase científica da criminologia, o foco dela era estudar as influências pessoais da pessoa, era estudar o ser humano em si, por que ele cometia crime, e às vezes era por causa dele, porque ele tinha problema de cabeça, porque ele nasceu assim, por causa da cor, por causa da pele. Isso foi aos poucos perdendo esse contexto
pessoal e as pessoas começando a entender aos poucos que o foco do crime era também a parte social. Isso evoluiu para depois a fase da criminologia moderna no século XX. Já era a fase científica da criminologia, mas a criminologia moderna é chamada de sociologia criminal. Por quê? Porque o foco agora é a sociologia. O foco é olhar o criminoso de um ponto de vista social. Ele comete crime, não mais pseudociências. Ele não comete crime porque ele tem um demônio, porque ele é feio, porque o crânio dele é de determinada forma. Mas ele não comete crime também só porque ele quer, livre-arbítrio, que ele escolheu fazer, não é. Não é também necessariamente, escola positivista, que o cara comete o crime porque ele nasceu atávico, ele nasceu doente, ele nasceu assim. Mas agora nós entendemos que ele comete crime por causa de contextos sociais, por causa de pobreza, por causa de influência, por causa da estrutura da sociedade, por causa da sociedade opressora capitalista. E aí todas as teorias foram se desenvolvendo entre teorias do consenso e teorias do conflito. Então, vocês lembram? Qual foi? Pergunta de prova. A escola clássica fazia parte da fase científica da criminologia. A escola clássica, a fase científica da criminologia foi iniciada através da escola clássica de criminologia do século XX. Tudo errado. A fase científica foi pela escola clássica? Não, a fase científica da criminologia começou com a escola positiva. E não foi século XX. A fase científica da criminologia começou no século XIX. A criminologia começou mesmo lá no século XVIII, com as pseudociências. Aí, mais depois, no século XVIII, com a escola clássica, mas ainda não era uma ciência em si, começou a ser ciência no século XIX, com a escola positivista. E só no século XX que ela se tornou a criminologia que nós conhecemos hoje, que são as criminologias sociais, as criminologias macrosociológicas. Então, nós vimos fase pré-científica, pseudociências. Fase pré-científica, lembra sempre do quadrinho, fase pré-científica, pseudociências e escola clássica. Ou escola clássica, também chamada de escola liberal clássica, retribucionista. Aí vocês vão ver quais são as ideias, o que a escola clássica pensava. Livre-arbítrio, foi influenciada pelo iluminismo, século XVII. A escola clássica, ela tinha um método dedutivo. Ela era igualzinho ao direito penal. Ela queria o seguinte, me dá esse remédio aqui. Quem cometeu o crime foi você? Toma. Ela não queria avaliar o cara, saber o porquê que o crime acontece. Ela era método dedutivo, igualzinho ao direito penal. Foi só na escola positivista que eu mudei, que eu comecei do indutivo, do individual para o geral. Aí vocês vão ver os conceitos de escola clássica. Ela era o livre-arbítrio, para ela o crime era um ente jurídico, ela era bem baseada no direito penal. O crime é violação de norma e ponto final. Paradigma etiológico. Isso aí não vai cair na prova de vocês, não caiu na prova cai em muitas provas de delegado, mas paradigma etiológico é eu estudar a causa do delito, o porquê que o crime acontece. Nós vamos ver que o paradigma etiológico começou, ele encerrou a criminologia a partir das teorias aqui, do conflito. Elas não querem saber mais o porquê que o crime acontece. Vocês acreditam nisso? Essa fase, essa etiologia do crime, que é por que o crime acontece, é a fase da criminologia, da sociologia criminal, no século XX, a fase da teoria, as teorias do conflito, elas não querem saber mais por que o crime acontece. Porque, para elas, o crime, não existe criminalidade. Para elas, existem criminalizações. Então, para as teorias do conflito, teoria bem marxista, de esquerda e tudo mais, essas teorias revolucionárias, para elas, o crime não existe. É a sociedade, os ricos da sociedade e a sociedade opressora, que ela, por exemplo, o labeling approach, o etiquetamento, elas apontam para o indivíduo, geralmente os mais pobres, pretos, e falam assim, você é um criminoso, só para excluir a parte pobre da sociedade, colocar eles na cadeia e os ricos continuarem no poder. Então, essa parte da criminologia, as teorias do conflito, elas não querem saber por que o crime acontece. Elas rompem com o paradigma etiológico, com a busca pela causa e motivação do delito. Porque para elas o crime acontece porque os ricos e os poderosos etiquetam. Eles dizem que foi você que cometeu o crime porque você é pobre e vai para a cadeia e deixou ser feliz e rico aqui do outro lado. Claramente que eu não preciso nem de falar a minha opinião, né? A liberal clássico, a retribucionista, porque, por exemplo, o Beccaria,
ele acreditava que a finalidade da pena era devolver a cepada que o criminoso fazia. Por isso que ela era retribucionista. Porque a escola clássica, ela também, em relação ao direito penal, ela acreditava que a finalidade da pena era punir o cara, que a finalidade da pena não era ressocializar, o que eu totalmente concordo. A finalidade da pena, para mim, também não é ressocializar uma pessoa que não foi socializada e se não sou criminosa. A finalidade da pena, para mim, é retribuir e isolar ele da sociedade para que nós possamos, do lado de cá, viver bem. Mas eu não sou criminólogo ainda. Autores, você vai ter que lembrar, e olha que material maravilhoso, você nunca mais vai esquecer. Lembra do quadrinho Escola Clássica? Opa, Escola Clássica, século XVIII, né? Fase ainda não científica da criminologia. Então, são pensadores da escola clássica, Cesare Lombroso. Opa, vocês vão ver que Lombroso não, Lombroso já é do século XIX. Lombroso, olha aqui, ó. O Lombroso já é da positivista, século XIX, já é da fase científica da criminologia. Quem é da escola clássica, então, lá para o século XVIII? Esses 7 caras. O Carrara, Carmignani, Feuerbach, eu não sei pronunciar também não, viu? Romagnossi, Bentham, Rossi e o nosso Cesare, só que não Lombroso, Cesare Bonessana ou Cesare Beccaria. Vendo isso aqui, essas fotos, você vai conseguir lembrar melhor quem são os 7 autores. Na sua prova, provavelmente vai ter isso, falando que Lombroso era um expoente da escola clássica da criminologia. Enrico Ferri era um... Não, você está vendo esses nomes aqui, então não está aqui, não faz parte. Aí tem mnemônico para lembrar. República Federal, RFB, CC, não sei o quê. É só você ver a foto, cara, e lembrar do nome dele. Você vai, repete esses nomes aqui que você vai fixar. O Beccaria, ou Cesare Bonessana, ele fez uma forte crítica ao sistema penal do antigo regime e lançou bases para limitar o poder do Estado. Ó. Aí eu até coloquei a pronúncia aqui, viu? Cesare Beccaria, para você não dar uma de burro e falar Cesare Beccaria, igual eu falei minha vida inteira. O Carrara, aí alguns posicionamentos, né? O que esse Carrara aqui, ó, achava, não interessa, não. Agora, vocês lembram do quadrinho? Criminologia, fase pré-científica, eu tinha o quê? As pseudociências, o cara era um demônio, ele era feio, ou frenologia. A fase, ainda da fase pré-científica, século XVIII, eu tinha escola clássica, nós acabamos de ver os 7 autores aqui, Carmignani, Feuerbach, Rossi, Beccaria e tudo mais. E agora, na fase científica da criminologia, eu tenho escola positivista e as teorias do consenso e conflito. Então, vamos lá, escola positivista, século XIX, fase científica da criminologia. Você vai ver que, diferente da escola clássica, tira um print aí desse quadrinho, cara, se você puder salvar aí para você já acompanhar comigo. Na escola clássica da criminologia, cara, eu manda aula de criminologia, eu realmente gosto, viu? Queria ter mais tempo para poder falar mais disso aqui. Na fase científica da criminologia, que começamos ali no século XIX, eu tenho uma escola positivista, que foi a escola que inaugurou a fase científica da criminologia. Quem são os adeptos, os estudiosos da criminologia, da fase positivista da criminologia? Quem são os caras da escola, ou seja, da linha de pensamento positivista da criminologia? E esse positivismo é um nome muito estranho, né? Porque positivismo lembra o positivismo, né? Do iluminismo, do Cesare Beccaria, que falava que a lei ela deveria ser aplicada a todo custo, o cara que se baseava só na lei. Não sei porque chamaram de positivista uns caras que não tem nada a ver com positivismo, mas paciência. Os positivistas, escola fase científica, século XIX, diferentemente dos escola clássica, século XVIII, fase não científica ainda, eles usavam já o método indutivo. Ó, analiso o indivíduo e vou lá levar ele no remédio dele. Então, eles já trouxeram mais do que nós entendemos hoje como criminologia. Eles já trouxeram o método empírico, então eles já deixaram um pouco de lado essa questão do direito, eles queriam mais analisar a conduta do indivíduo. Os expoentes, autores da escola positivista, lembra que a clássica são 7? Aqui eu só tenho 3, que é o Cesare Lombroso, o Enrico Ferri e o Rafael Garofalo. A escola positivista só tem 3 defensores. E cada um veio depois do outro. A escola positivista, ou seja, o pensamento positivista, ele começou com Lombroso. O Lombroso ensinou, foca em mim aqui, o Lombroso ensinou
o Henrico Ferri, que era seu genro, o Henrico Ferri pegou os conhecimentos de Henrico Ferri, não sei, pegou os conhecimentos de Lombroso e deu sequência nos estudos. Só que, pensando um pouquinho diferente, depois de Henrico Ferri, ou junto com Ferri, veio o Rafael Garófalo, que pegou a mesma ideia de Lombroso e de Ferri e também mudou um pouquinho. Por isso que nós temos que, na escola positivista, o Lombroso é a fase antropológica, porque o Lombroso só focava na antropologia, nos estudos do indivíduo. Ele falava que o indivíduo era bandido porque o indivíduo era preto, porque ele era alto, porque a cabeça dele era dessa forma. Quando chegou na fase do Henrico Ferri falou assim, olha, beleza, ô Sogrão, eu concordo com você que o cara com essas características ele é criminoso, mas eu também concordo que a sociedade influencia no crime. Ó, a fase da sociologia criminal já surgindo. Isso aqui ganhou total espaço um século depois, no século XX, que foram das teorias macrosociológicas, teoria do conflito e consenso. Depois de Ferri, ou concomitante, nós tivemos o Garófalo, que adotava as mesmas ideias, só que ele era um pouco mais o cara do direito. Por isso que ele trouxe essa fase jurídica. Ele analisava menos a antropologia, um pouco menos a sociedade. Ele focava nas mesmas ideias da escola positivista, só que com um ponto a mais no direito. Esse Rafael Garófalo, esse cara tinha que ser da escola clássica. Vocês vão ver aqui que o cara é totalmente dos nossos, velho. Ele é totalmente Cesare Beccaria. Ele é um cara que ele é a favor de pena de morte, ele é a favor de punição rígida, ele criou aqui, ó, o temeritar, que você vai entender depois, ele era a favor de penas graves, o cara era totalmente dos nossos e estava na escola positivista mesmo assim. Então, beleza? A escola positivista começou com o Lombroso, uma fase, um ponto antropológico. O Lombroso só queria saber de analisar as métricas do indivíduo. Ele era médico legista, analisou mais de 6 mil criminosos, ele publicou o livro Lumo Delinquente, e a base da teoria dele era o ser atávico, nascia bandido, degeneração epilética e tatuagens, tá? O tatuado era bandido também. Ele foi o pai da criminologia também, para vocês não esquecerem. A fotinha do safado aqui, ó. Para ele, o criminoso, para ele existiam 4 tipos de criminoso. O criminoso era o NOLP, o nato, ocasional, louco, e o passional, de paixão. Aí vocês vão ter que lembrar também o nato. O que era o nato? É o cara que nascia. O ocasional não era criminoso. Ele aproveitava uma facilidade, um incentivo da sociedade e cometia o crime. O louco já era meio que o psicopata, né? Não tinha pudor nenhum, era um cara maldoso. E o passional é o cara muito nervoso, emocionado. Henrico Ferri, que veio na mesma ideia de Lombroso, genro de Lombroso, ele trouxe as mesmas ideias, mudando um pouquinho. Cobram muito essa lei da saturação criminal. Henrico Ferri, ele acreditava na parte sociológica da criminologia e ele disse o seguinte, olha, a sociedade influencia tanto no delito que, assim como a água ferve a determinado grau, a determinado ponto de ebulição, a sociedade também objetivamente e sem dúvidas vai cometer crime em determinado contexto social. Ele criou essa lei da saturação criminal. O que Henrico Ferri acreditava? Ele acreditava na antropologia de Lombroso, ele acreditava nas leis térmicas de Quetelet, ele acreditava, e essas leis térmicas, isso faz muito sentido, é uma outra teoria criminológica. Adolf Quetelet dizia que em determinadas condições climáticas o crime era mais presente. Isso é muito verdade. Mas assim, por quê? Porque vagabundo também quer dormir no frio. Porque o calor, tá todo mundo com nervos à flor da pele, tá todo mundo querendo sair pra rua, então os caras cometem mais crime. Período de chuva, bandido comete menos crime, vocês vão ver isso. O meu plantão na delegacia, eu fico torcendo para chover, porque a PM não chega com ninguém. Porque o bandido não quer roubar na chuva e o PM não quer prender o bandido na chuva. Então, Adolf Quetelet, leis térmicas, ele dizia isso, que as situações climáticas influenciavam o crime. E a fase sociológica, o Henrico Ferri, ele acreditava na sua própria sociologia, falando que o crime era um fenômeno social, que a sociedade ruim influenciava e fazia o cara cometer crime. Então, o Henrico Ferri, ele acreditava nessas 3 coisas. Tanto no seu sogro Lombroso, que o cara com tais determinações físicas, ele era bandido, quanto que em determinado tempo, período de tempo da sociedade, em determinadas condições climáticas, o crime é maior, e acreditava também no seu próprio posicionamento
de que o crime era uma influência da sociedade. Ele escreveu o livro Sociologia Criminal, por isso que ele é da escola positivista, mas ele é da fase sociológica, porque ele focou um pouco mais de estudo na sociologia. Ele também acreditava nos mesmos criminosos. Lembra que Lombroso falava que o criminoso era o NOLP? O nato, o ocasional, o louco e o passional? O seu genro, Henrico Ferri, falava assim, não, é verdade, o criminoso, esses mesmos são os tipos de criminosos que existem. Além deles, existe o criminoso habitual ainda que vive do crime. Quando chegou na fase de Garófalo, Garófalo escreveu um livro chamado Criminologia, publicou esse livro. Por isso que ele foi o cara que internacionalizou e que cunhou, que usou na prática o termo criminologia. Foi o primeiro documento ou livro chamado Criminologia de verdade que existiu. Então esse termo ficou conhecido por ele. Assim como o termo comunismo, por exemplo, foi criado por Karl Marx, porque ele publicou o Manifesto Comunista, que foi um livreto chamado Manifesto Comunista, por isso que o nome pegou. Então ele também foi o cara responsável por criar o nome, por divulgar o nome criminologia, que a criminologia começou com Lombroso, Paul Topinard foi o cara que inventou o nome criminologia e ele foi o que divulgou no seu livro. Ele tem outros livros também, esse aqui, Arrisque-se a Ler, esses dois livros, além do seu próprio livro Criminologia, tá vendo? Ele é da Itália, ó, é interessante saber de onde eles são, sem ligar a história. O Enrico Ferri, da Itália também, e o Lombroso, da Itália também, os três da Itália, os três devem que se reuniam para pensar essas besteiras deles aí. O Enrico, o Rafael Garófalo, ele acreditava, ele rompeu basicamente quase tudo com os anteriores, ele acreditava que o criminoso não era o NOLP, era o VAN agora, que o criminoso era o violento, o energético, assassino, e era o neurastênico, o ladrão. Tá? Aí ele acreditava também um pouco de frenologia, né? E olha só, para ele o criminoso neurastênico, o ladrão, para ele o ladrão tinha cara de ladrão. Tem a imagem, né, dos criminosos, até de Lombroso, que ele criou um retrato falado de quem era ladrão. Para ele, o cara que furtava, ele tinha uma imagem específica. Ó. Ele era baixo, uma face móvel, assim, hipocrática, né, que fala da medicina legal. Ele tinha o nariz achatado. Para ele, quando ele visse esse cara na rua, é ladrão, gosta de pegar as coisas dos outros. Então, ele não saiu do positivismo, ele acreditava também no pouquinho do que Lombroso tinha falado. Ele criou o chamado temeritá. Temeritá é gravidade, periculosidade. Ele acreditava que o indivíduo deveria ser punido não pelo resultado do crime. Ah, você cometeu um crime que causou muito estrago. Não, mas pela maldade de cometer o crime. Não faz muito mais sentido? Um cara que com maldade pega uma faca e causa uma lesão corporal em alguém para machucar a pessoa, porque ele odeia a pessoa, é bem mais grave do que um cara que mata o seu próprio filho sem querer por alguma negligência, que inclusive pode ter o perdão judicial. Então, assim, ele acreditava nisso, no temeritá, que a periculosidade do indivíduo deveria ser o fator que ia determinar a punição do próprio indivíduo. Então, o cara maldoso, malicioso, merecia uma punição mais grave, independente se o que ele causou foi grave ou não. Aí, ó, ele não depende de pena ressocializadora, então ele é dos retribucionistas, ele acha que a pena tem que ser uma cepada mesmo, o cara tem que pagar pelo que ele fez. Inclusive, vocês terem saberem, né? Esses retribucionistas, por exemplo, eles falavam que quando eu uso a pena com uma outra finalidade, sem ser punir o cara, eu estou usando o indivíduo como um objeto, eu estou reificando. Reificar é coisificar, eu estou transformando a pessoa em um objeto. Eu estou usando a pessoa como exemplo para evitar a punição, para evitar o crime, para que ela sirva de exemplo para outras pessoas não cometerem o crime. Então eu estou transformando essa pessoa, que ela simplesmente deveria ser vista como pessoa, ou seja, pagar pelo que ela fez e pronto, eu estou usando ela como um objeto. Por isso que eles gostavam só da fase da fase retributiva punicionista da pena. Aqui, ó, esses caras, todos da escola positivista, lembra a escola positivista, pessoal? Olha, lembrem-se da história, né? Garófalo, por exemplo, e Lombroso. Lombroso nasceu em 835. Lombroso morreu antes da Primeira Guerra Mundial, cara. Então, Lombroso, ele pegou o contexto de Primeira Guerra Mundial. Lembra que a Segunda Guerra Mundial começou por causa do nazismo,
O nazismo pregava eugenia, superioridade de raça. O nazista falava baseado em estudos científicos, a população amava, a população concordava totalmente que, baseado em estudos científicos, a raça branca é superior, que homossexuais, pretos e que os judeus eram raças inferiores. Então, esse cara, o Hitler, por exemplo, ele tinha, na época, para a cabeça deles, ele tinha formação científica sobre aquelas informações. A população estava tudo a favor, a maioria da população, principalmente da Alemanha. Por quê? Por causa de estudos assim. Esses caras, eles eram totalmente preconceituosos, mas para eles não era preconceito, era ciência. Eles comprovavam o que eles falavam. Então, olha só, esse cara, eles acreditavam, inclusive o Garófalo, na eugenia. A eugenia foi o que gerou o nazismo, que é a superioridade de raça. Por quê? Porque nesse século 19, 1800 e pouco, até 1900 e pouco, essa questão da escravidão era muito justificada por estudos científicos, tá? Então, por isso vocês vão ver essas teorias absurdas hoje, na época, serem totalmente fases científicas da criminologia. E aí nós entramos nas teorias macrosociológicas, século XX. Olha só, voltando para o nosso quadrinho, pseudociências, vimos a escola clássica, fase ainda não científica, século XVIII, vimos a escola positivista, acabamos de ver a escola positivista, século XIX. Século XIX começa em 1801 até 1900, século XIX, que foi de Lombroso, Enrico Ferri, no sociológico, e o Garófalo. E depois dos positivistas, século XIX, tivemos o século XX, com as teorias do consenso e conflito. O século XX, aqui, ó, ele foi marcado foi chamado de criminologia moderna. A criminologia moderna, ela vem a partir do século XX. O que é criminologia moderna? É uma criminologia que o foco dela é a sociologia criminal. O crime é causado pela sociedade, pelas influências da sociedade. E não mais o crime é causado por raça, por cor, por nada disso, igual era do século XIX para cima. Então, depois da escola positivista, nessa fase da criminologia moderna, século XX, o foco era a sociedade. A sociedade causa o crime. A sociedade, a falta de educação, estrutura, de dinheiro, de saúde, faz o crime acontecer. Essas criminologias modernas se dividiram em consenso e conflito. Então, se falar, a criminologia moderna começou no século XIX, errado. A criminologia moderna, iniciada no século XX, através das teorias de Lombroso, da escola positivista. Calma aí, criminologia moderna começou no século XX. Mas nada a ver, Lombroso, positivismo, é da parte do preconceito. Isso é século XIX, que ainda falava que o cara era criminoso por causa das aparências físicas. A criminologia moderna, embora a criminologia positivista já era fase científica, a criminologia moderna mesmo começou no século XX, analisando de um ponto de vista social, se dividindo em dois ramos a criminologia moderna, teorias do consenso e teorias do conflito. Basicamente, a criminologia moderna inteira, ela é consenso e conflito. O que é isso? Consenso era o pessoal de direita, o pessoal que não acreditava em revolução. Era um pessoal que acreditava que a sociedade é o que eu acredito, que acredita que a sociedade é um conjunto de deveres. E quando eu cumpro o meu dever, eu garanto um direito seu. E para a sociedade funcionar, é simplesmente eu fazer minha parte, você fazer sua parte, a gente melhorar, a gente evoluir aos poucos. Essa teoria, nada agressiva, é a do consenso. As teorias do conflito, que foram as teorias modernas, as teorias do conflito foram no oposto. São teorias bem de esquerda, marxistas e comunistas. São teorias revolucionárias. Todas as revoluções que aconteceram no mundo, né, a Revolução Cubana, a Venezuela, por exemplo, a União Soviética na época, todas essas revoluções aqui ao redor, elas foram desse ponto de vista marxista. Pessoas que acreditavam que através da força e através da revolução, grupos armados, violência e tudo mais, eu ia conseguir implementar um modo de vida totalmente diferente. Então, as teorias do conflito, elas seguem para essas ideias mesmo, são chamadas de teorias marxistas. Elas acreditam que é o Estado que etiqueta a pessoa, então, Labeling Approach. Elas acreditam que o crime não existe, que, na verdade, o Estado fala que a pessoa é criminosa. Elas acreditam na teoria radical, que fala que a teoria radical, Labeling Approach, é tudo conflito, ou seja, marxista, esquerda, comunismo,
independente se é bom ou não, é essa teoria que eles seguem. Eles acreditam que, por exemplo, a punição hoje em dia, o crime, é simplesmente os donos do poder e os donos dos meios de produção obrigando e punindo e criminalizando condutas dos pobres, né, dos trabalhadores. Então é basicamente nessa linha. Elas acreditam em revolução, em violência mesmo para resolver. Elas não acreditam que com qualidade, com honra, respeito, nós podemos, com consenso, nós poderemos chegar a uma boa sociedade. Elas acreditam que a sociedade boa só vai vir através de revolução, através de conflito, de guerra mesmo. Porque é uma sociedade capitalista que tenta oprimir o outro, é uma sociedade preconceituosa. Então, essa linha que foi o conflito e o consenso partiu para essa outra linha. Então, século XX, criminologia moderna, ou sociologia criminal, ou teorias macrosociológicas, basicamente se dividiram entre consenso, ou integração, e conflito. Basicamente isso. As teorias do consenso, ou seja, de direita, com foco mais em tranquilidade, consensual, conservadorismo, tá? Eles falam muito isso. Teorias do consenso são teorias conservadoras, por isso que eu falo teoria de direita. Tudo que é de direita é conservador, é contra a revolução, é contra o Estado, não gosta do Estado poderoso, e mais ou menos nesse sentido. Então, ela é uma teoria conservadora. Quais são as teorias da ideia do consenso? Chicago, a associação diferencial, subcultura delinquente e anomia. Quais são as teorias do conflito marxistas? São a Leibniz Approach e a teoria radical, a crítica, a marxista mesmo. Ou a nova criminologia, tá? Eu vi muitas questões perguntando, falando que a nova criminologia começou no século XX, a partir... Então, a nova, eles chamam de nova criminologia, é uma das criminologias, uma das teorias do conflito, a partir do século XX ali. Vamos só dar uma pincelada nessas teorias do consenso e conflito para a gente seguir. Primeiro, teorias do consenso, que funcionalistas integrativas são conservadoras, elas acreditam que a sociedade é um relógio, ou seja, uma engrenagem que funciona, cada um na sua atribuição, na sua função. Ela começa com a escola, uma das teorias do consenso, Chicago, que foca no espaço urbano, por isso que é a sociologia criminal. Aí a de Chicago, ela ramifica para várias outras, né? Chicago, o foco é na cidade. Aí os focos da cidade, a teoria de Chicago, o foco é na cidade mesmo que a pessoa mora, começou ecológica, espacial, janelas quebradas, tolerância zero e testículos quebrados. Foco na cidade, Chicago. Inclusive, elas vieram de um movimento Lei e Ordem que aconteceu lá lá em Nova York, no prefeito de Nova York. Aí vocês leiam aí e entendam essas teorias, é tranquilo. Ainda do ramo do consenso, eu tenho Chicago, que se divide nessas outras, Chicago, foco na cidade. Eu tenho associação diferencial. E, cara, essas teorias servem para a gente entender a vida, né? Os caras gastaram a vida entendendo, estudando isso aqui. Então, algum conceito, alguma coisa você pode levar para a sua vida, para a criação dos filhos, para o seu relacionamento com uma esposa, para seu contato seu trabalho profissional mesmo, para entender a criminalidade. A teoria do consenso, eu tenho Chicago, focado na cidade, e eu tenho associação diferencial, por Edwin Sutherland. Edwin Sutherland. Sutherland, ele dizia que o crime se aprende. Ele tentou explicar as teorias dos crimes de colarinho branco. Lembra que nas teorias de Chicago, as teorias de Chicago e as teorias do consenso, Chicago, o foco era na cidade. Falava o seguinte, as teorias de Chicago falam o seguinte: quando eu tenho uma cidade bagunçada, quando eu tenho uma cidade pobre, quando eu tenho uma cidade acostumada com a bagunça, ou, por exemplo, janelas quebradas, eu tenho um crime e esse crime pequeno gera crimes maiores. É por isso que a criminalidade acontece. Porque eu tenho pobreza, eu tenho cidade bagunçada, eu tenho cidade suja, eu tenho uma cidade que pequenos delitos são permitidos, então grandes delitos também. Isso é a teoria do consenso, Chicago. A da associação diferencial, que é a segunda do consenso, ela falou o seguinte, beleza, mas e numa cidade rica? E num lugar em que eu tenho limpeza, casas boas, e o cara é milionário, por que ele comete o crime então? Se a cidade dele não é bagunçada, se a cidade dele é limpa,
se as janelas dele não são quebradas, ou seja, eles não cometem pequenos furtos, só crime grande de colarinho branco, a Associação Diferencial de Edwin Sutherland veio para explicar os crimes de colarinho branco. Ele disse o seguinte: os crimes, eles são passíveis de aprendizado. Você pode se associar com um grupo e, se associando, você cria a identidade desse grupo. Então, você aprende a cometer crime. Isso é uma explosão tão grande, porque, olha o que ele diz: 9 proposições. Ele fala que o crime é aprendido, eu aprendo através de interações e comunicações. Geralmente, os grupos mais íntimos são grupos que mais ensinam a criminalidade. Eu aprendo no crime, quando eu aprendo a cometer crime, eu aprendo técnicas do crime e eu aprendo a motivar e racionalizar o crime. Verdade, cara. Qual traficante você já viu na sua vida falar que comete crime porque gosta de cometer crime, acostumou e é bandido mesmo, e gosta de vender droga, e ter ostentação e ter poder? Eles falam que eles não têm condições sociais, o Estado não dá os direitos deles, e por isso eles precisam cometer crimes. Mas nós sabemos, por Aristóteles, salvo engano, ou Platão, que o crime é cometido para coisas supérfluas, não para coisas voluptuárias, importantes, que quem comete crime, os caras entenderam isso há milhões de anos atrás, quem comete crime para ter luxo, para ter poder, para ter dinheiro, para ter bebida. Não comete, ninguém vai lá e rouba um banco porque está passando fome, ninguém vai lá e vende uma droga só para pegar o dinheiro e pagar as contas do mês, tá entendendo? Foi isso que ele disse. Ele disse que quando você está numa determinada associação, num determinado grupo, e é por isso que o PCC começou, numa associação dentro do presídio, entre bandidos, criminosos de crimes violentos e políticos, se juntaram dentro de um presídio e fundiu o PCC, que é uma organização criminosa e política. Porque eles aprenderam a cometer crime. Um ensinou a violência de cá, o outro ensinou os trâmites políticos de cá, eles ensinaram a racionalizar: não, eu cometo crime porque, poxa, aí todo mundo, aí é válido, quando a gente começa a racionalizar condutas, né? Ah, eu cometo crime porque eu tô passando necessidade. Então, Edwin Sutherland dizia isso. Eles perguntam muito o nome do cara também que criou a teoria da associação diferencial. Eles perguntam o nome e perguntam o que ele explica. Ela explica os crimes de colarinho branco. Aqui explica os crimes de pobre, a Chicago, e a Associação Diferencial explica os crimes de colarinho branco. Outra, então, ó, onde nós estamos? Respira. Nós vimos o quê? Hoje também meu estudo de criminologia do ano está feito. Não vou estudar uma criminologia até a prova não, viu? Estou estudando com vocês. O que está feito? Eu tenho, então, criminologia. A fase pré-científica. Olha para mim agora, vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar rapidão. Ele citou aqui o mimetismo, pessoal. Eu disse o quê? Na associação diferencial, você está convivendo com determinadas pessoas, aquilo vira um costume, você aprende com elas como cometer o crime, como justificar o crime, e por mais que você não precise cometer o crime, você vive em associação, e você, nessa associação diferencial, você começa a cometer o crime. O mimetismo é uma imitação. É o que acontece hoje. Hoje, os funkeiros, eles estão tão estourados, eles influenciam tanto, que as crianças, os adolescentes, de tanto observarem eles, elas reproduzem o mesmo comportamento. Então, elas querem ser igual o funkeiro, que tem um monte de mulher, que usa droga, que bebe e tem cordão de ouro. Hoje, o que nós vimos aí na rua e aprendemos de traficantes e pessoas usando cordão dessa grossura amarelo, de lata, como se fosse ouro, para imitar, para mimetismo, para imitar o traficante, não é brincadeira. Então, nós nos submetemos a influências, a associações. Nós queremos seguir padrões e exemplos, isso é normal da sociedade. Tá? Por isso que cuidado com a associação do seu filho. Inclusive, isso vale aí para você entender depois, vale para entender depois a questão que nós vivemos em associação, ou seja, nós vivemos em bandos, em grupos, por isso que determinado roqueiro gosta de roupa preta. O cara do reggae gosta de dread, que a gente também se acostuma com essa convivência. Vamos lembrar que rapidão, hoje nós estamos, então, nós passamos de teorias fase pré-científica, teorias pseudociências, onde falava que o cara cometia crime por causa do demônio, porque ele era feio, por causa do crânio. Passamos para as escolas clássicas, ainda teorias, ainda fase pré-científica. Depois, na fase científica, século XIX, escolas positivistas. E fase científica, século XX, as teorias do consenso, que é Chicago, Associação Diferencial, Subcultura e Anomia.
e as teorias do conflito, que é o Labeling Approach, o etiquetamento, e a teoria radical marxista. Vamos voltar. Aí, das teorias do consenso, nós temos Chicago, foco na cidade, associação diferencial, é do Edwin Sutherland, explica os crimes de colarinho branco. Nós temos a subcultura delinquente. A subcultura delinquente foi baseada, e se eles cobram, tá? Foi baseada no livro Delinquente Boys, de Albert Cohen. Esse livro, Delinquentes Boys, foi um livro publicado em 55. Depois de um tempo, reavaliando esse livro, as pessoas entenderam que realmente, cara, as pessoas vivem em subculturas, ou seja, nós também aprendemos, nós vivemos em um grupo e que nesse grupo nós aprendemos a cultura daquele grupo. Repara para você ver, o Brasil tem uma cultura, né? Então, assim, um costume de modo de viver. Se você for em Minas, você vai ter uma outra cultura. Se em Minas você estiver em determinada cidade, outra cultura, de falar, de se vestir, e o mundo é assim. Pessoas jurídicas, pessoas do mundo jurídico mesmo, geralmente são pessoas formais. Você raramente vai ver, porque o mundo vive em subculturas, é normal. Você raramente vai ver um cara do reggae com roupa preta, com o olho preto e fazendo assim, cheirando cocaína e chapadão. O cara do reggae é um cara de dread, roupa larga, é um cara... Não é estereótipo, nós vivemos em subculturas. Se eu te mostrar um indivíduo, um cara da máfia italiana, pensa alguém da máfia italiana na sua cabeça. Você lembrou um cara de bermudinha, sem camisa, com um radinho, uma mochila, com um fuzil para cima? Você não lembrou esse, agora você lembrou o traficante do Brasil, não pensou? Então, o cara da máfia italiana, você não lembrou um cara... Não é porque o filme reproduz, é porque o filme reproduz o que é a realidade. E um roqueiro, pensa num roqueiro. O roqueiro é um cara que tá roqueiro, de dread, com bermudão, roupa larga, fumando maconha, ouvindo Bob Marley, assim, ó. Não, esse cara não é o do reggae, porque essa não é a subcultura que ele vive. A cultura que ele vive e o que ele gosta é outra coisa. Por isso que eu já li teoria da música, vários livros sobre música, teoria musical mesmo, pesada. A música, a vibração de uma música, ela influencia no seu estímulo, nas suas vibrações do corpo. Por isso que o cara que ele é roqueiro, ele ouve música pesada e alta, porque isso produz mais energia no corpo. E por isso que a droga que ele mais usa é cocaína, porque ele fica mais acelerado. Por isso que o cara do reggae, ele ouve uma musiquinha tranquila, porque o cara é good vibe. Você geralmente não vai ver um cara do reggae cheirando cocaína e chapadão por aí, porque nós vivemos em subculturas, em associações, beleza? Por isso que você não vai ver também uma juíza com um tomara que caia, uma saia curtinha, com o cabelo raspado de lado, por mais que não seja crime. Mas a associação, o mundo que ela vive, não leva para esse ponto. Sendo bom ou não leva para esse ponto. Não é essa associação que ela vai ter, beleza? Por isso que o crente tem roupa de crente. Se é crente ou não, se é bom ou não é, o crente usa roupa de crente por causa disso. Por causa da associação, aquele meio que ela vive. E a subcultura delinquente fala isso, que o cara que é bandido, ele tem comportamentos de bandido, gírias de bandido, roupa de bandido, tatuagem de bandido, tá? Eles, inclusive, aceitam o delito. Só que essa teoria, ela critica muito porque ela só explica uma coisa, um ponto de vista. Ela só explica um tipo de criminalidade, que é o cara que comete crime porque ele vive no meio criminoso e aprendeu a cometer crime. Isso que ela explica. Ela não fala mais, e beleza, e o cara rico? E o cara que vive no meio político? Por que ele comete o crime? E o cara que é louco, comete estupro aos outros, ele não vive em meio de estupradores para aprender, para se comportar igual um estuprador, por que ele comete crime? Aí eu vou ter outras coisas que essa teoria não explica. Nas teorias do consenso, a última é a anomia ou a estrutural funcionalista, que mais deveria estar na teoria do conflito do que no consenso. Ela diz que o crime, eu já vi uma repórter, vocês já devem ter visto também uma repórter falando isso, que, olha, eu acho que tem um sentido, tem uma lógica, assim, no roubo, do crime. Olha, eu preciso de uma coisa que a sociedade capitalista me impõe a conseguir, eu não consigo no trabalho, eu vou lá, vou pegar. Ela falando que o crime tem lógica. Ela é dessa teoria anomia estrutural funcionalista. Para Merton e Durkheim, esses dois cobram os nomes também, para eles o crime é algo normal, funcional. Para eles o crime, ele realmente existe e deve existir. O crime é comum. Não vai. Eu lembro que alguém de uma dessas doutrinas do direito penal disse que mesmo em uma sociedade de anjos, o crime existiria, porque o crime faz parte do contexto social.
Ou seja, o crime é um funcional, o crime tem um motivo, tem uma razão de ser e faz sentido para essa teoria. O cara que quer atingir metas, ele não consegue atingir suas metas, ele vai cometer crime. E aí as teorias do conflito, ou seja, marxistas, comunismo, esquerda, revolução, sociedade opressora do cara coitado, essa ideia das teorias do conflito. Influenciada pelo marxismo, pelo feminismo, elas são progressistas, não são conservadoras, são progressistas, revolucionárias, disruptivas. Nas teorias do conflito, tem o Labeling Approach, que é o etiquetamento, ou esses outros nomes. Labeling Approach, os principais defensores é esse Irving e esse Howard Becker. São os dois principais defensores da teoria do Labeling Approach. Ela fala que não existe crime, existe criminalização. Não existe criminalidade. Criminalidade é o quê? É a análise do porquê a pessoa cometeu o crime. Não existe. Existe criminalização. É você que rotula alguém de criminoso porque você não gosta dele. Ela rompeu com o paradigma etiológico. Ela não estuda o porquê do crime acontecer. Porque para ela o crime não existe. É você que está rotulando que o pobre é o criminoso. Ela prevê a criminalização primária e secundária, ou seja, o legislador ele criminaliza quando ele cria uma lei, e aí depois o judiciário criminaliza quando ele aplica a lei aos menos favorecidos para etiquetá-los como criminosos. E a outra segunda teoria do conflito é a teoria crítica radical, ou a chamada nova criminologia, que ela é do mesmo ponto do Labeling Approach, mas ela vai além. Ela diz que é realmente um contexto de comunismo, de capitalismo, e o indivíduo que é rico, que ele realmente ele pune o de baixo, ele criminaliza só para se manter no poder, que é uma luta, é uma criminalização também, mas é para suprimir desigualdade social, é uma luta de classes, tá? Quando fala luta de classes, é a radical ou a marxista, por causa de Karl Marx. Aqui vocês podem ler, tem outras teorias criminológicas, o mimetismo que o nosso amigo aí falou, de René Girard, cenário bomba-relógio, teoria da neutralização, o que era o feminismo, criminológicas, que é da primeira vez. A escola penal correcionalista. Essa aqui eles cobram muito, tá, pessoal? Essa escola penal correcionalista, eles geralmente cobram em questão misturado com a escola clássica do século XVIII, fase não científica, com a positivista do século XIX, fase científica, e mete um correcionalista. Escola correcionalista foram as pessoas que entenderam que quem comete crime é um cara doido, a gente tem dó, é alguém que não tem um desenvolvimento mental tão bom. Por quê? Porque uma pessoa inteligente não cometeria crime. Então, quem cometeu crime, ele merece cuidados, ele merece uma internação, um apoio, ele não é normal. Um pouco de criminologia no Brasil. O contra L que eu falei é porque esse cara aqui é contra, esse Tobias Barreto, ele era contra Lombroso, ele critica Lombroso por ser muito discriminador. Esse cara aqui, esse João Vieira de Araújo, ele é pró-Lombroso, ele é a favor de Lombroso, ele trouxe ideias Lombroso para o Brasil, e o mais famoso de todos que trouxeram a criminologia para o Brasil foi esse Raimundo Nina Rodrigues. Ele é o famoso chamado Lombroso dos Trópicos, porque ele é do Maranhão, ele é do Maranhão, e ele trouxe exatamente as ideias de Lombroso. Inclusive, ele dizia o seguinte, que ele abordava a temática do negro. Ele dizia que o negro era rixoso, que o negro era inferior, que o negro tinha um grande impulso sexual. Então, ele trouxe essas ideias racistas e discriminatórias para que o Brasil é a mesma ideia que Lombroso tinha lá na escola positivista. Alguns conceitos criminológicos, estatística criminal. Todo mundo já ouviu falar em cifra negra, cifra cinza, cifra amarela, cifra dourada, cifra vermelha. Você só tem que decorar o que é cada um. A cifra verde, crime contra o meio ambiente, que não é conhecido, vermelho, serial killers, amarela, funcionário, dourado, os ricos. Outras classificações aqui são só conceitos mesmo, né? O que é controle positivo, o que é controle negativo, socialização, a política de Aristóteles aqui, viu? Foi Aristóteles mesmo, o livro A Política de Aristóteles. Inclusive, eu tô com esse livro aqui, ainda não li, cara. Ele fala que os delitos mais graves são cometidos para possuir o voluptuário.
os delitos mais graves, delitos em regra, são cometidos para possuir aquilo que é de extremo valor. Ninguém rouba, trafica para pagar as contas de casa e para comer. O Foucault foi o que faleceu de AIDS, né? Ele foi de Paris, morreu em 84. Ele tem várias críticas também sobre o sistema penal brasileiro. Aqui são outros conceitos aleatórios que eu fui trazendo, pegando durante os estudos. Tá? Um pouco de criminologia clínica, geral, profilaxia. Prevenção criminal, é interessante lembrar que prevenção criminal primária para toda a sociedade, secundária grupo de risco e terceira é a única que é voltada para uma pessoa específica. Prevenção criminal, então, de acordo com a criminologia, prevenção criminal primária é, no geral, vamos prevenir todo mundo, vamos evitar com que todo mundo vamos evitar com que qualquer pessoa cometa crime, vamos ajudar, vamos dar uma boa educação, vamos ter uma boa fiscalização, né? Vamos ter uma boa conversa, uma boa estrutura familiar para evitar que qualquer um cometa crime. A secundária já é um pouco mais nichado. Aquele povo do bairro mais carente, com menos educação, aquele povo onde tem menos fiscalização, ali comete-se mais crime. Então, vamos direcionar um pouquinho mais nossas políticas para eles. Num lugar escuro, numa rua escura, onde tem muita possibilidade de crime acontecer, vamos iluminar, vamos colocar mais patrulhamento. Então, é a prevenção secundária, eu já estou nichando mais. E a terciária, a última, é a mais nichada de todas, o foco é o criminoso para ele não cometer crime novamente. Modelo de reação de crime, lembra modelo dissuasório ou penal clássico, tudo que fala de clássico realmente remete à escola clássica, os caras que acreditavam em só retribuição. Modelo ressocializador, que dizia que a finalidade da pena era mudar o indivíduo e retornar ele para a sociedade. E o modelo restaurador. Hoje no Brasil, nós estamos com o modelo restaurador, justiça restaurativa. A ideia da pena no Brasil, ela é punir, ressocializar, mas ela também é restaurar. Nós estamos hoje, por exemplo, com a lei de juizado especial, o foco não é deixar o cara preso. O Brasil não quer prender ninguém. Ele quer resolver o problema, ele quer ajudar a vítima, devolver os bens para a vítima. Entendeu? Então, você cometeu um crime, você pediu desculpa, ou falou que vai devolver o bem para a vítima, que vai voltar ao status quo, voltar lá atrás, quando você não tinha mais cometido crime, deixar tudo perfeitinho de novo, está resolvido. E um pouco sobre vitimologia, entendam aí também, essas fases da vítima é interessante. Nós tivemos 3 fases da vítima. A vítima, no início de tudo, ela foi protagonista. Lembra com a época da vingança penal privada, que lei de talião, né, dente por dente, código de Hammurabi, lei de talião, que era, você bateu, eu bato de novo, dá que eu dou outro, você arrancou o dente, eu arranco seu dente, você matou meu pai, eu mato seu pai. A vítima era a protagonista, ela que punia. Depois nós entramos na fase da neutralização, onde a vítima já não punia mais, quem punia era o Estado era o vingador, o Estado vingava, e agora nós estamos na fase de voltar a valorizar a vítima, voltar a aplicar a justiça restaurativa, ou seja, voltar para um foco em que a vítima vai voltar para o centro agora. E que os tipos de vítimas que eu realmente acho que não deve cobrar tanto na sua prova. Síndromes vitimológicas, isso aqui costuma cobrar. É só lembrar, tá, que a gente rotula essas coisas. Por exemplo, a mulher que isso acontece, a mulher que o cara não aceitou ela e ela ia para se vingar, inventou um crime. A mulher de Potifar. Síndrome de Londres, o refém reativo. Isso caiu na prova, salvo engano, caiu na prova de delegado de São Paulo. Eu errei essa questão. Salvo engano, o nome foi Síndrome de Londres mesmo, que caiu e eu errei. Eu coloquei Jerusalém. Mulher de Potifar, nós lembramos da história bíblica, né, do que eu acabei de falar. Síndrome de Estocolmo, a vítima apaixona pelo agressor. Síndrome de Lima, Estocolmo inverso, o agressor começa a gostar da vítima, a zona danada, mas são síndromes, são coisas que podem acontecer durante um crime com a vítima do crime. Entendidos, meus amigos? Gastei toda a minha saliva com vocês, mas foi uma boa live. Eu sei que é muito conhecimento de uma vez, mas pelo menos vocês tiveram um panorama geral, um entendimento. Agora, quando vocês forem reler de novo o conteúdo, o material, vai ficar muito mais fácil.
Vocês vão lembrar das histórias que eu contei, das associações, como reler, como estudar. Vai ser um conteúdo, vai ser algo muito bacana para suas próximas releituras agora, beleza? E, desejo toda sorte de bênçãos do mundo para vocês, que Deus abençoe a prova de vocês, descansem em paz, que a sua meta está cumprida, a sua parte está fazendo, eu tenho certeza que você está até 10h30 aqui comigo numa terça-feira, você é pelo menos 10% da sociedade, 10% dos que vão fazer a prova. Tamo junto, tudo nosso, nada deles, vamos para cima, valeu!